Num universo grandioso, incontáveis estrelas brilham através de vastas e coloridas nuvens cósmicas. Mas dentro dessa expansão, existe um vazio sem fim onde uma explosão brilhante de energia perfura a escuridão profunda. Este universo é o lar de todos os seres imagináveis e feiticeiros, poderosos e ceifadores sombrios até robôs avançados e dragões. Entre os incontáveis mundos, existe um planeta incandescente e desolado que só pode ser descrito como inferno. Este lugar abriga a pior prisão da história, uma enorme fortaleza de alta segurança projetada para contenção. Conhecida como a Solidão de Kreisman, ela contém os criminosos mais temíveis e perigosos de todo o cosmos. Dentro de uma de suas celas, uma pequena criatura semelhante a um escorpião se move pelo chão frio e metálico. Uma grande mão de repente desce e agarra a minúscula criatura, levantando-a do chão. A mão pertence a um prisioneiro de longos cabelos brancos que está sentado sozinho na tristeza de sua língua. O homem vendado calmamente leva a criatura à boca, tratando como uma simples refeição. Ele mastiga por um momento, simplesmente notando seu gosto amargo com uma expressão estoica. O prisioneiro senta-se silenciosamente em sua unidade de contenção, iluminado apenas por uma luz fraca de cima. Ele então se acomoda em uma posição de pernas cruzadas, mantendo sua calma na cela silenciosa. De repente, uma luz brilhante perfura a escuridão quando uma fenda na porta maciça se ilumina. A porta pesada se abre, inundando a pequena sala com uma luz brilhante cheia de partículas. Um guarda está esperando enquanto o prisioneiro flutua, imaginando se já se passou um mês. O guarda o conduz para fora da cela e para um poço vasto e profundo, repleto de máquinas. O homem vendado fica silenciosamente ao lado do guarda blindado, pronto para ser escoltado. Ambos olham para as imponentes paredes complexas da prisão de alta tecnologia. O interior da prisão é um labirinto vertiginoso de plataformas flutuantes e estruturas avançadas. Uma longa escada flutuante se materializa, criando um caminho para cima através do vasto abismo mecânico. O prisioneiro vendado sobe os degraus brilhantes com um ritmo constante, o guarda seguindo de perto. O guarda está em descrença, achando estranho o prisioneiro esteja liderando o caminho sem qualquer orientação. Ele se lembra de seus superiores o aconselhando a simplesmente aceitar o comportamento estranho deste preso e não resistir a ele. Afinal, a estrutura da prisão muda cada mês, tornando inútil qualquer tentativa de prever o layout. Isso deixa o guarda completamente confuso sobre como o velho poderia possivelmente saber o caminho correto. Ele observa as costas dos presos com uma mistura de suspeita e admiração, incapaz de compreender a situação. O prisioneiro se vira e casualmente diz ao guarda para ter cuidado no caminho de volta, enquanto o guarda apenas diz para ele entrar. Uma vez que a transferência é concluída, o guarda relata a seus superiores e solicita suas coordenadas atuais. O homem de cabelos brancos chamado Kun agora está em um enorme salão cheio de incontáveis outros prisioneiros. Ele calmamente examina a grande área, estimando que seu tamanho seja de aproximadamente 650 metros quadrados. Imediatamente, um grupo de presos percebe o recém-chegado, apontando que ele parece um velho. Outro grupo de aparência mais durona sorri, pensando que não precisará usar nenhum movimento chamativo nele. Os outros presos ficam aliviados, pensando que ele é apenas um velho comum e não outro esquisito. Esta seção da prisão, conhecida como Solidão, contém os presos de nível mais baixo, que são categorizados por classe. Com cheiro ou ar sentindo que todos os presos ao seu redor são de segunda classe na melhor das hipóteses. Ele se ajoelha no chão enquanto uma figura robótica passa por ele, absorvendo a atmosfera do lugar. No entanto, ele detecta um conjunto especial entre a multidão, algo que chama sua atenção. Justamente então, uma luz brilhante desce de cima e todos os prisioneiros começam a gritar sobre a chegada da comida. O velho observa a cena se desenrolar silenciosamente, imaginando quando que ele comeu uma refeição de verdade pela última vez. Os presos olham para a refeição que desce com olhos famintos, murmurando que desta vez é comida de verdade. Eles se reúnem em torno de um grande caldeirão fumegante, esperando que algo comestível finalmente chegue. Um prisioneiro geme percebendo que é mingau de novo, mas outro diz para ele comer ou morrer de fome. O homem com a cicatriz corre para frente de qualquer maneira, determinado a conseguir pelo menos uma mordida da refeição repugnante. No entanto, um enorme preso parecido com um porco chamado Tommy entra em seu caminho, declarando que ele come primeiro. Os outros prisioneiros reclamam silenciosamente, imaginando quanto tempo os presos mais fortes vão monopolizar toda a comida. Enquanto Tommy e seu grupo comem, o resto só pode esperar que sobrem algumas sobras para eles. Perto dali, um menino diz ao seu companheiro maior que está com fome e o jovem diz para ele aguentar. Um grupo diferente reclama do gosto horrível, mas concorda que ainda é melhor do que nada. O jovem musculoso observa os presos mais fortes com uma expressão séria, seu olhar fixo neles. Justamente então, Kun começa a caminhar em direção à comida, mas um dos valentões para o vê-lo disparar. O homem vendado calmamente afirma que quer apenas uma tigela, pedindo um pouco de respeito pelos idosos. Um homem grande com bigode o confronta, perguntando se ele desconhece as regras para conseguir comida. Ele olha para o velho perguntando se ele está senil ou apenas tentando causar problemas. Quando Kun continua andando, o homem agarra seu ombro com raiva, perguntando se ele está mesmo ouvindo. O valentão o chama de aberração e fachada enquanto uma aura estranha começa a irradiar do velho prisioneiro. Ele pergunta zombeteiramente como um cego poderia ter farejado seu caminho até a refeição.
Em um flash, Kun se move com uma velocidade inacreditável, sua forma se tornando um borrão para todos que observam. O grande valentão é repentinamente enviado voando para trás, gritando de agonia sobre seus olhos. O homem vendado o atingiu com precisão cirúrgica, incapacitando-o em um único movimento rápido. Kun adverte os outros para não tocarem em seus olhos enquanto o valentão ferido cai derrotado e sangrando. O jovem musculoso e o menino olham em completo choque para a repentina demonstração de poder do velho. Até Tommy, o bruto parecido com um porco para de comer, e olha surpreso com a habilidade e a raiva do recém-chegado. Tommy ordena que sua gangue traga o velho para ele, querendo lidar com ele pessoalmente. Kun permanece alto e cheira o ar novamente, imperturbável pela crescente multidão de presos hostes. Enquanto isso, em uma sala de controle, um oficial de alta patente pergunta a um guarda o que o velho acabou de fazer. O guarda revela que o prisioneiro acabara de suportar 30 dias de confinamento solitário, a punição mais severa. O oficial parece não se impressionar, observando que centenas de presos morrem todos os dias na prisão. Ele então explica que uma única cela na instalação pode conter várias centenas de pessoas ao mesmo tempo. Enquanto fala, ele assina um documento implicando que o velho é muito mais perigoso do que parece. É revelado que Ken matou sozinho todos os presos em sua cela anterior. De volta à área comum, os prisioneiros estão em alvoroço cercando o homem vendado com armas. Ken se esquiva e se move sem esforço através de seus atacantes, contra-atacando seus golpes com precisão mortal. Ele se move como um turbilhão de destruição, cortando seus oponentes com uma lâmina escondida. De volta ao escritório, o comandante explica que, embora pareça inacreditável, o relatório é tão 100% verdadeiro. Em apenas uma noite, o velho matou um total de 2 de 41 pessoas, não deixando sobreviventes. Os outros presos só podem observar horrorizados. Incapaz de compreender a verdadeira força do velho, o comandante continua adicionando outro fato interessante sobre o prisioneiro conhecido como Kun. Ele lembra ao guarda que todo preso na solidão recebe um número de série ao entrar. Com um sorriso sinistro, ele pergunta se o guarda se lembra qual é o número específico daquele velho. O guarda se lembra da interação com o prisioneiro, lembrando dele apenas como o número 51. O comandante sorri, dizendo ao guarda que, embora ele seja novo, interno e infame, o velho, cujo verdadeiro nome é Arreslash, está sob o homem porco Tommy derrotado. Todos os outros internos só conseguem olhar em choque absoluto, incapazes de compreender o que acabou de acontecer. Eles murmuram entre si, questionando como um velho aparentemente frágil conseguiu fazer tudo isso. Aju calmamente cheira o ar enquanto Tommy, espancado e ensanguentado, se ajoelha diante dele completamente derrotado. O jovem musculoso sua, ainda tentando descobrir a verdadeira identidade do misterioso ancião. Com uma aura vermelha ameaçadora, a presença de Aju preenche o corredor e um jovem percebe que ele está aqui. A criança observa com olhos arregalados e aterrorizados, entendendo o perigo que este homem respira. O sangue espirra no rosto do velho guerreiro, mas sua expressão permanece completamente ilegível. Dezenas de internos estão no chão completamente eliminados sem oferecer uma luta de verdade. Os espectadores acham inacreditável que todos eles tenham sido derrotados por apenas uma pessoa. No entanto, a multidão logo percebe que todos os prisioneiros derrotados ainda estão gemendo de dor. Tommy Brett fica muito chocado ao perceber que nenhum único de seus homens está realmente morto. Ele olha para a figura misteriosa completamente humilhado e se perguntando quem é esse velho. Aju pergunta se eles realmente acreditam que ter mais pessoas automaticamente equivale à força. Ele continua dizendo que, embora os números possam funcionar em alguns, eles não significam nada quando todos são tão fracos. O velho guerreiro então informa friamente Tommy que ele provavelmente só tem 1 ou 2 meses de vida. Ele então levanta sua lâmina espiralada única, apresentando ao bruto derrotado uma oferta. Agel diz a ele que se ele deseja morrer mais cedo do que isso, ele deve vir encontrá-lo. Após a luta, os presos se alinham na corrida fria, suas sombras se projetando longas no chão rochoso. Aju pega uma tigela de mingau roxo, notando que ele nem conseguiu isso na solitária. Ele se afasta com sua refeição, sua figura imponente fazendo com que os outros prisioneiros se afastem instintivamente. Todos comem sua porção e o jovem musculoso observa Aju de uma distância segura. O jovem pensa na dura realidade da solidão, um lugar onde a maioria dos prisioneiros não sobrevive. A prisão emprega vários sistemas projetados para atormentar os presos, tornando a sobrevivência ainda mais difícil. Por causa dessas condições brutais, qualquer um que consiga sobreviver é alguém para se ter cuidado. O jovem sabe que deve ser cauteloso com todos, especialmente com o misterioso e poderoso velho. Ele se lembra dos movimentos de Aju durante a luta, reconhecendo que eles eram tudo menos comuns. O menino Ciro reclama do gosto ruim enquanto seu companheiro decide que eles devem ficar longe de Agel. De repente, o velho guerreiro aparece bem atrás deles, assustando o jovem musculoso. O jovem agarra Ciro e salta para longe em pânico, imaginando como o velho chegou lá tão rápido. Aju cheirou-a novamente, sua atenção claramente focada nos dois, particularmente no menino. O velho guerreiro detectou um cheiro especial, algo que ele tem notado desde que chegou.
Ele volta sua atenção para Ciro, seu olhar vendado fixo no jovem de olhos vermelhos. Arju revela que o menino tem sangue muito especial, que explica o cheiro único que ele detectou. O jovem musculoso fica furioso, exigindo saber do que o velho está falando. Arju simplesmente responde que o instinto é a única coisa que melhora quando você fica tão velho quanto ele. O jovem cerra os dentes, sua raiva e proteção em relação a Ciro aumentando. Ele pergunta a Arju se ele conta a Gwen em seu corpo brilhando com uma aura vermelha intensa. Arju afirma calmamente que revelar o segredo o beneficiaria, admitindo que ele apenas achou divertido. O jovem decide ir embora dizendo a Ciro que é hora de ir e o menino concorda silenciosamente. Ele coloca um braço protetor em volta de Ciro enquanto eles se afastam, deixando o velho guerreiro para trás. Os outros presos observam a interação ainda cautelosos e confusos pelos eventos recentes. De repente, uma enorme coluna de luz dourada irrompe do chão, chamando a atenção de todos. Um preso comenta que os prisioneiros da pedreira devem estar retornando enquanto a luz se intensifica. Um grupo de homens-fera grandes e formidáveis emerge da luz brilhante, parecendo exaustos. Um homem-fera rinoceronte chamado Manhawk reclama de como está cansado depois de um longo dia de trabalho. Seu companheiro, um homem-fera guia careca chamado Ouro, concorda rapidamente com seu sentimento. Um terceiro membro de seu grupo, um lobisomem chamado Gork, permanece em silêncio com uma expressão severa. O grupo então percebe sangue espalhado por todo o chão, imaginando o que aconteceu enquanto eles estavam fora. Horuk se agacha, notando a grande quantidade de sangue e questionando o caos repentino após um mês tranquilo. Manhawk fica furioso, gritando sobre trabalhar o dia todo e exigindo saber quem fez a bagunça. Ele ordena furiosamente que quem for o responsável se mostre enquanto os outros prisioneiros observavam nervosamente. Argel se adianta da multidão, admitindo calmamente que causou a comoção e perguntando se há algum problema. Os homens-fera ficam surpresos ao ver um velho e pergunta zombeteiramente se ele fez tudo isso sozinho. Manhawk o dispensa como um velho louco dizendo besteiras, claramente o subestimando. O guerreiro vendado olha para os homens-fera e rinoceronte, sua expressão firme e inflexível. Manhawk perde a paciência, afirmando que não tem tempo para piadas e se move para atacar Arju. No entanto, Auric observa com olhos arregalados, sentindo um imenso perigo irradiando do velho. Arju permanece completamente imóvel, seu comportamento calmo criando uma tensão perturbadora no ar. Horror rapidamente se move para parar seu companheiro, gritando com Manhawk para não atacar o velho. O homem-fera rinoceronte soa confuso e intimidado pela aura poderosa que emana de um mero velho. O homem-fera guia brinca com Arju, prometendo que eles não o machucarão se ele os deixarem em paz. Arju concorda, afirmando que não tem nada a ver com eles, desde que eles não comecem. Ele então se vira e vai embora, esperando finalmente viver em paz enquanto os homens-fera observam isso. Ora engolem seco, suando profusamente com uma mistura de medo e alívio após o tenso confronto. De repente, um grande símbolo holográfico brilhante aparece, sinalizando um anúncio em toda a prisão. Uma voz do sistema declara que a hora de dormir está começando e ordena que todos os prisioneiros se deitem de costas. Este é o sistema anti-levantamento, um dos 4 métodos de controle usados na solidão, aplicados por suas coleiras. As coleiras são ativadas, aumentando a gravidade, forçando cada interno a se deitar no chão. Qualquer tentativa de resistir ou se levantar contra a força resulta em um choque elétrico mortal chamado faísca. Os prisioneiros suspiram em resignação, sabendo que não têm escolha a não ser se deitar até de manhã. Um interno reclama do controle completo, enquanto um pequeno broto estranho corre pelo chão. A criatura bizarra de múltiplos olhos parece ser algum tipo de parasita rastreando sobre as veias de um cio interno. Enquanto estão deitados no chão, Manhawk chama seu companheiro, quebrando o silêncio forçado. Ele pergunta a Horuk por que ele o parou antes, admitindo que não achava que o velho parecesse tão forte. O homem-fera explica que viu algo, deixando seu amigo confuso enquanto eles estão deitados entre os outros. Com um olhar de puro terror, Horak revela que conseguiu ver o número de prisioneiro do velho. Ele confirma que era o número 51, fazendo Manhawk reagir com um completo choque e descrença. Manhawk fica atordoado, imaginando quanto tempo o velho poderia ter sido preso para ter um número tão baixo. Horror especula que o velho guerreiro provavelmente está lá desde a própria fundação da prisão. Ele aponta que o número não estava marcado com uma designação de classe como os outros presos. Era apenas um número simples, sem qualquer classificação, um sinal de seu status único na prisão. Horror conclui que é melhor evitar alguém que sobreviveu à solidão por décadas, mas Manhawk se preocupa. O homem besta rinoceronte bate no chão em frustração, argumentando que o velho pode guardar rancor. De repente, um barulho estranho chama a atenção deles e ambos os homens besta olham para cima em alarme. Gritos enchem o ar enquanto presos zumbis começam a atacar violentamente os outros ao seu redor. Enquanto está preso ao chão pelo sistema de gravidade, Manhawk pergunta o que está acontecendo. O homem besta olha com os olhos arregalados, identificando as criaturas aterrorizantes como zumbis. Em outro lugar, Arju está deitado no chão, simplesmente reclamando que o grito caótico é muito barulhento. Os presos indefesos são cercados e mordidos, seus corpos sendo dilacerados pela horda de mortos-vivos. Irritado, Arju se pergunta se a sala de brotos foi aberta enquanto ele estava em confinamento solitário. Eletricidade crepita ao redor de suas restrições enquanto ele cerra os punhos lutando contra o sistema. Ele se força a sentar, apesar dos intensos choques elétricos.
Cercado por zumbis que se aproximam, o velho guerreiro lentamente se levanta dizendo que está bem acordado agora enquanto raios percorrem seu corpo. Sirro e seu companheiro observam com completo espanto a incrível demonstração de poder do homem. O jovem luta contra o sistema de gravidade com o súbito aparecimento dos zumbis. Ele diz urgentemente a Sirro para rastejar até uma pedra próxima para se proteger, mas o menino hesita com medo. Superando a dor, o jovem se levanta suportando choques para proteger seu jovem amigo. Com um rosnado determinado, o jovem se prepara para lutar desafiando os zumbis a darem o fora. Seu corpo se transforma crescendo e se tornando mais selvagem enquanto ele amaldiçoa a horda de mortos-vivos que se aproxima. Ele salta para a briga determinado a derrubar cada um dos zumbis. O jovem guerreiro rasga os mortos-vivos esmagando crânios com sua recém-descoberta força e ferocidade. Os homens besta também se veem sob ataque lutando para revidar contra os zumbis que se aglomeram. Mayhawk ruge em frustração lutando contra os mortos-vivos enquanto ainda é antido pelo sistema antipé. Horror luta desesperadamente contra as ondas intermináveis percebendo que seus números continuam crescendo. Como homens besta, eles podem resistir ao sistema até certo ponto, mas os prisioneiros mais fracos são um verdadeiro problema. Oryx sabe que eventualmente todos os presos mais fracos serão transformados em mais zumbis. Mayhawk questiona por que os zumbis não são afetados e Oryx sugere que o sistema não funciona nos mortos. Justamente então, uma horda ainda maior de zumbis começa a avançar em direção a eles vinda da escuridão. Os homens besta observam horrorizados enquanto outra onda de mortos-vivos corre para se juntar à luta. Os zumbis são implacáveis, seus rostos grotescos contorcidos em fome e agressão irracionais. Mayhawk amaldiçoa percebendo que sua existência está quase acabando devido aos constantes choques elétricos. Oryx sugere que ele se apoie em uma rocha para conservar energia e manter sua posição. As restrições nos tornozelos continuam a soltar faíscas com eletricidade drenando a força de todos os presos vivos. De repente, Aju salta no ar cercado por um turbilhão de energia azul crepitante. Ele desce sobre a horda como um raio caindo bem no meio do enxame de zumbis. O velho guerreiro se move com velocidade ofuscante derrubando os mortos-vivos com eficiência implacável. Os homens besta só conseguem olhar em admiração. Mais uma vez chocado com o incrível poder do velho, Argel está no meio dos zumbis caídos deixando os presos rezantes completamente sem palavras. Ele comenta despreocupadamente que pelo menos eles não foram derrubados pelos próprios zumbis vampíricos. Os homens besta sentam-se no chão exaustos e ainda crepitando com a eletricidade do sistema. Oruk pergunta ao velho por que ele os ajudou e Arju simplesmente responde que não queria se irritar. O homem besta Águia entende percebendo que os homens bestas são muito mais fortes do que as pessoas normais. Se eles tivessem se transformado em zumbis, teria sido um grande incômodo lidar com eles, então Aju interveio. Justamente então, eles notaram que seu companheiro Gork, o zumbi, foi transformado em zumbi. Mayhawk se entra em pânico gritando para Aju que o zumbi recém-transformado é um homem besta poderoso. Aju calmamente encara o Gork zumbificado comentando que faz um tempo desde a última vez que lutou contra um lobisomem. Sem hesitar, o velho guerreiro ataca mergulhando sua lâmina profundamente no peito do zumbi. O lobisomem zumbificado cambaleia para trás com dor, mas rapidamente revida com um ataque feroz. Arju se esquiva facilmente, não impressionado com sua força e observando sua rápida velocidade de reação. Oryx observa incrédulo maravilhado com o fato de que o velho consegue lutar com tanta eficácia. Gork solta um rugido furioso e avança sobre Arju com seu punho enorme pronto para esmagá-lo. O velho guerreiro se move com uma graça impossível desviando sem esforço de cada um dos ataques dos zumbis. Seus pés parecem flutuar acima do chão, seus movimentos completamente restritos pelo sistema. Arju se move através da enxurrada de socos do lobisomem sem ser desacelerado nem um pouco. Oruk está completamente perplexo imaginando como o selo pode se mover assim sem nem mesmo olhar. O lobisomem zumbificado de repente se transforma com seu poder crescendo várias vezes mais várias. Ele assume a forma de um enorme cão lobisomem monstruoso, especificamente um Doberman feroz. Argel chama o lobisomem de tolo, afirmando que simplesmente se tornar um homem besta não muda nada. Ele para sem esforço o ataque da criatura, seus movimentos fluidos e precisos. O velho guerreiro se aproxima preparando-se para desferir um golpe decisivo contra o zumbi transformado. Ele dá um chute poderoso enviando o nome com o ir cambaleando para trás com o impacto. Argel explica que aumentar o volume só cria mais aberturas, uma lição que ele está prestes a demonstrar. Ele se move com a velocidade da luz atingindo o cão Weir com um ataque devastador que termina a luta. Os instintos de Horroruk gritam para ele dizendo-lhe que para sobreviver na solidão ele deve seguir aquele homem. Ele observa enquanto Arju está vitorioso sobre a besta lobisomem caída cercada por energia crepitante. Arju volta sua atenção para o jovem notando que ele ainda está resistindo contra os zumbis. A besta lobisomem derrotada chama fracamente por ajuda enquanto está deitada no chão com sua vida desaparecendo. Mayhawk chama desesperadamente o velho perguntando para onde ele está indo enquanto ele se vira para sair.
Arjun simplesmente pula para longe, deixando os homens, Besta e os presos restantes defenderem sozinhos. O jovem guerreiro luta para proteger Ciro amaldiçoando enquanto os zumbis continuam seu ataque implacável. O menino preso ao chão aponta e grita que o velho está lá lutando. O jovem olha para cima com os olhos arregalados em choque com a incrível visão diante dele. Arjun está lutando sozinho contra toda a horda de zumbis, um turbilhão de morte e destruição. O jovem olha incrédulo enquanto um de seus braços começa a sofrer mutações, tornando-se escuro e monstruoso. Arjun continua seu ataque cortando sem esforço os mortos-vivos com sua lâmina mortal. O jovem Tatododó ao perceber que o velho também derrubou toda aquela horda de zumbis. Ele só consegue encarar o resultado, imaginando quem no mundo poderia ser aquele velho misterioso. Uma mensagem holográfica aparece anunciando que todos os presos devem se levantar. O sistema prisional declara o início da chamada matinal. Os resultados são sombrios, pois o chão está cheio de corpos dos caídos. De 94 presos, 80 estão mortos, mas Argel senta-se calmamente sobre uma pedra. Apenas 14 sobreviventes permanecem, um pequeno grupo maltratado parado após a luta. O sistema identifica sua localização como o bloco celular 557. Naquele instante, novos prisioneiros começam a chegar. Olhando ao redor para a prisão sombria, um portal brilhante ativa sinalizando que a população do bloco celular será reabastecida. Os recém-chegados parecem nervosos, absorvendo a atmosfera opressiva de sua nova casa. Um deles se pergunta em voz alta que tipo de lugar é realmente a prisão solidão. Sua confusão se transforma em horror ao perceberem o cheiro e verem os cadáveres. Enquanto isso, os sobreviventes estão exaustos demais para sequer prestar atenção aos recém-chegados. Os poucos presos restantes retornam silenciosamente aos seus próprios lugares no grande salão. A chamada matinal termina em um silêncio pesado e oco que enche toda a área. A causa do surto é revelada como sendo de uma pulga zumbi empírica cuja mordida é fatal. Arjun afirma que, como todos os zumbis se foram, agora deve estar seguro. Ele toca sua venda com uma expressão pensativa no rosto. O velho guerreiro então se levanta e começa a se afastar de seu local de descanso. Os outros presos observam em choque, imaginando o que o velho está fazendo. Eles ficam atordoados ao vê-lo indo em direção a uma saída como se a porta estivesse destrancada para ele. Orik avisa os recém-chegados que, se eles quiserem morrer, devem seguir o velho. Ele explica que todos que já passaram por aquela porta nunca mais voltaram. O chão do lado de fora do bloco de celas está repleto de ossos daqueles que tentaram escapar. O homem Ferag afirma sombriamente que algo insano está espreito nos corredores da prisão. Ele acredita que uma criatura capaz de eliminá-lo está esperando logo além da porta. Arjun caminha pelo corredor escuro aparentemente despreocupado com os perigos potenciais. Ele sente que algo além da imaginação está esperando por ele lá fora. Uma pequena criatura parecida com um goblin carregando um grande saco então aparece diante do velho guerreiro. A criatura o saúda como mestre e Arjun diz que esperava depois de ouvir o barulho. O homem vendado concorda que já faz muito tempo desde a última vez que se encontraram. Ele então se dirige à pequena criatura pelo nome de Jacob. Arjun pergunta se um guarda lhe disse que ele estava aqui e Jacob confirma que pagou 5 moedas de ouro pela dica. Jacob reclama do guarda ganancioso, mas diz que o preço foi pequeno para ver seu mestre novamente. Arjun corta a conversa perguntando se Jacob está aqui para os negócios habituais. O Goblin fica com uma expressão séria nos olhos mencionando que tem certeza de que Arjun ouviu as notícias. Ele então pergunta sobre a mudança que ocorreu anteontem. Jacob desenrola um grande pergaminho pedindo ao velho para desenhar um novo mapa para ele. A mudança é mostrada como um rearranjo massivo da estrutura da prisão. Por causa dessas mudanças constantes, memorizar qualquer caminho pela prisão é quase impossível. Jacob pensa consigo mesmo que a habilidade de Arjun de sentir o novo layout é realmente insana. Após alguns momentos, Arjun anuncia que o mapa está terminado e Jacob agradece entusiasticamente. O Goblin então se oferece para puxar qualquer coisa que o velho precise de sua bolsa mágica. Arjun pensa por um momento e pergunta se seu companheiro tem alguma comida de verdade. Jacob retira uma grande porção de carne cozida, admitindo que tem envergonhado de trocá-la por um mapa tão valioso. Ele então diz ao velho guerreiro que tem algumas informações valiosas para ele. Jacob revela que uma invocação deve acontecer em todos os blocos celulares inferiores hoje. Os dois sentam-se um de frente para o outro enquanto o velho se prepara para comer sua refeição. Arjun agradece a ele pela informação, admitindo que nunca consegue prever quando esses eventos acontecerão. O Goblin então pergunta nervosamente se aqueles caras têm causado algum problema ultimamente. Ele está se referindo a um grupo misterioso de vestes que opera sob um estranho símbolo vermelho. Arjun o tranquiliza dizendo que está tudo tranquilo e diz para ele não se preocupar, então o Jacob pede desculpas por exagerar. Com seus negócios concluídos, o Goblin sorri e diz que vai se despedir agora. Jacob se curva e deseja-lhe um retorno seguro e o velho guerreiro diz para ele ter cuidado também. Arjun retorna ao seu bloco de celas colocando uma mão na placa enferrujada perto da porta. Ele diz silenciosamente o nome Ken, que parece estar escrito na placa. O velho percebe que Jacob deve estar falando sobre o diretor que o colocou nessa cela específica. Ele acha que pode ter sido para o melhor, pois sua saúde está melhorando e ele planeja receber sua recompensa.
De volta à área comum, alguns presos de repente começam a cheirar ou a perceber um novo cheiro. Um deles grita de excitação percebendo que é o cheiro de carne e exigindo saber de onde está vindo. Os prisioneiros rapidamente avistam a Jill com seu saco de comida, chocados ao ver carne de verdade em vez de lama de vermes. Alguns dos presos famintos imediatamente avançam em direção à comida, mas são enviados voando para trás por uma explosão poderosa. Oryx se adianta protetoramente avisando os outros para não tocar no velho. Mihawk ruge de fúria, perguntando qual deles ele deveria espancar primeiro, e os presos o reconhecem como um homem fera. Os outros prisioneiros rapidamente recuam, deixando Arju e seu pequeno grupo de aliados sozinhos. O velho guerreiro se dirige ao homem feraga que o corrige sobre a pronúncia correta de seu nome. Todos olham para a grande pilha de costelas cozidas fumegante, uma visão rara na prisão. Mihawk saliva, perguntando ao mestre como ele conseguiu uma refeição tão deliciosa. Os olhos de Ciro se iluminam de fome e excitação, pegando seu companheiro de surpresa. Arju ignora a pergunta, simplesmente dizendo a todos para comerem antes que a comida esfrie. Depois que terminou de comer, Horak agradece ao velho guerreiro pela refeição e por sua ajuda no dia anterior. O homem vendado diz a ele que não há nada a agradecer, sua expressão ficando sombria. Ele explica que um lugar como este, mesmo estar vivo, pode eventualmente se tornar uma maldição. No entanto, ele admite que ainda podia sentir seu desespero quando estavam lutando por suas vidas. Ele se senta diante deles afirmando que quer perguntar-lhes algo sobre sobreviver neste lugar infernal. Ele então pergunta ao pequeno grupo de sobreviventes se eles realmente querem sair da solidão vivos. Moonhawk responde imediatamente que sim, explicando que é um instinto natural de sobrevivência. Arju então coloca uma questão difícil perguntando se eles ainda seguiriam esse instinto se ele lhes implorasse para morrer. Ele explica que é isso que o isolamento faz e pergunta novamente se eles realmente querem viver. O rinoceronte bestial fecha o punho, declarando que não vai morrer sem sentido num lugar como este. Com um olhar de determinação, também afirma que quer viver. Ciro acrescenta que quer sobreviver para poder voltar para casa e ver o pai novamente. Arju senta-se diante deles com uma expressão elegível enquanto processa a resolução deles. O velho guerreiro pensa na sua promessa de 66 anos que está determinado a cumprir. Ele sabe que o tempo está se esgotando e ter mais aliados só aumentará suas chances de sucesso. Tendo-se decidido, o ancião diz ao pequeno grupo para se preparar para o que está por vir. Ele então revela que haverá uma invocação em algum momento de hoje. Enquanto isso, outros presos são encarregados da tarefa sombria de remover os corpos. Um reclama da tarefa horrível, mas outro lembra que é necessário para evitar doenças. Eles concluem tristemente que seu único crime neste lugar é ser fraco. Os dois olham com horror e nojo para o grande número de cadáveres que tem que mover. Uma pilha enorme de corpos serve como um lembrete sombrio de porque a solidão é chamada de a pior prisão do universo. Menciona um boato de que um velho matou todo mundo, mas seu amigo descarta como uma mentira. De repente, uma luz dourada brilhante aparece e vem algo saindo dela. Criaturas estranhas e grotescas de rosto de pedra emergem babando e lambendo os lábios. Os prisioneiros próximos olham em terror absoluto imaginando o que são esses novos monstros. As criaturas começam a avançar fazendo com que os presos entrem em pânico e fujam gritando. Orok pergunta nervosamente ao se essas são as feras da cúpula de que ele estava falando. O velho guerreiro senta-se calmamente na sua rocha e diz ao seu novo aliado para não se preocupar. Ele explica que essas criaturas são apenas faxineiros aqui para limpar as celas. Um preso, sentindo-se aliviado, chuta uma das criaturas chamando-a de repugnante por assustá-los. Arju acrescenta que, se forem atacados, as criaturas ficarão com raiva e o preso é enviado voando por uma explosão. O velho guerreiro então se vira para o Rock e pergunta sobre a coisa que ele havia solicitado antes. O homem Ferag confirma que cuidou de tudo e está até fazendo um trabalho extra só por precaução. Arju está satisfeito com a resposta e diz aos seus novos aliados que é hora de voltar e se preparar. Em outros lugares, os dois presos encarregados da limpeza ainda estão caminhando, sentindo-se mal com seu dever sombrio. Um chama o outro de rainha do drama, mas seu amigo explica que já viu cadáveres, mas nunca os viu apodrecer. Seu companheiro diz para ele aguentar, mas o outro preso de repente para com os olhos arregalados de choque. À distância, outra invocação muito maior começa a engolir um pilar de fogo massivo. Um lagarto monstruoso de 2 cabeças emerge das chamas, deixando os presos totalmente atordoados. Alguém grita em terror, percebendo que a criatura é um dragão mortal que cospe fogo. Os prisioneiros olham incrédulos imaginando que tipo de monstro foi convocado para o bloco de celas deles. O dragão de 2 cabeças paira ameaçadoramente, sua presença enchendo todo o corredor de pavor. Chamas começam a se acumular nas bocas da criatura, sinalizando um ataque iminente e devastador. Os presos estão congelados de medo, seus olhos arregalados de terror enquanto observam a besta preparar seu ataque. Uma enorme bola de fogo irrompe de sua boca, envolvendo instantaneamente um dos prisioneiros em uma explosão de fogo. O local quebra a paralisia deles e os presos restantes começam a gritar e correr para salvar suas vidas. O dragão continua seu ataque, desferindo uma tempestade implacável de fogo de cima. O bloco de celas é lançado no caos enquanto os prisioneiros tentam desesperadamente
desesperadamente escapar do inferno que se espalha. O ataque de fogo é devastador e um preso observa que metade dos prisioneiros em uma área foram queimados até a morte. O oráculo observa a destruição em horror e pergunta a Regio se esta a convocação de que ele estava falando. Argio amaldiçoa, percebendo que eles invocaram o pior monstro possível. Ele se lembra do aviso de Jacob de que o monstro que estava sendo convocado era o dragão amaldiçoado que cospe fogo. Mihawk reclama do calor intenso, imaginando se eles podem até derrubar a besta. O velho guerreiro garante a eles que a configuração que eles prepararam fará seu trabalho muito bem. Ele então diz a eles que se seguirem suas instruções, eles não morrerão e avisa que o dragão está chegando. A criatura enorme cai no chão, seu corpo flamejante enviando faíscas voando por toda parte. Arju dá seu primeiro comando dizendo a todos para se lembrarem do que ele está prestes a dizer. Ele explica que um segundo depois que abre a boca, ele libera um jato de fogo de 10 metros. O velho guerreiro os instrui a se esconderem imediatamente atrás de uma pedra quando virem o dragão. O grupo se abriga rapidamente enquanto uma enorme explosão de fogo irrompe da boca da criatura. O jovem segura Ciro protetoramente observando cada movimento do dragão. Eles percebem que seus preparativos para reunir pedras e construir um escudo de chamas valeram a pena. Mihawk reclama pedindo ao velho um aviso da próxima vez. O rinoceronte bestial então grita com Orik para trocar com ele, mas o Homem-Fera Águia se recusa. Sirvo traz ao Homem-Fera Águia um pequeno recipiente com água que ele coletou e Oraco agradece. O velho guerreiro diz para ele misturar com terra e atirar a lama no dragão quando ele estiver distraído. Mihawk prepara uma grande pilha de pedras pronto para jogá-las na besta. Aju explica que até mesmo um dragão que cospe fogo ainda precisa respirar como qualquer outra criatura. Ele revela que este dragão em particular realmente respira através de sua pele. A lama cobre o corpo do dragão, fazendo com que ele sufoque e congele o lugar incapaz de ver. Aju caminha em direção ao dragão imobilizado, sua lâmina brilhando com uma luz vermelha ameaçadora. Ele desencadeia uma enxurrada de ataques destruindo a criatura enorme em uma exibição sangrenta de poder. O velho guerreiro reflete que para sobreviver em isolamento é preciso se tornar um monstro. Os prisioneiros restantes olham em choque enquanto a luta finalmente para imaginando se acabou. Eles mal podem acreditar que conseguiram derrubar uma besta tão poderosa. O grupo de sobreviventes está sobre o cadáver do dragão, seu trabalho em equipe tendo valido a pena. Ciro olha para seu companheiro com uma expressão chocada e confusa em seu rosto. Arju comenta que todos estavam prontos para enfrentar a morte, mas o perigo ainda não acabou. Para o horror deles, outra convocação começa e os presos gritam em desespero. Arju permanece calma, afirmando que também está falando de suas entranhas e está pronto para o que está por vir. Desta vez, mais de 10 dragões que cospem fogo são convocados enchendo o corredor com brilho de fogo. O grupo observa em terror, imaginando se eles podem possivelmente sobreviver contra probabilidades tão esmagadoras. Os dragões soltam um rugido ensurdecedor, seu poder coletivo sacudindo todo o bloco de celas. Aju se vira para encarar a nova ameaça, sua expressão sombria enquanto avalia a situação. A questão real é que os dragões cortaram sua fuga, prendendo-os em um mar de fogo. O velho guerreiro calmamente diz não, afirmando que seria impossível mantê-los todos vivos desta vez. Orik questiona a decisão de seu mestre, sabendo que as coisas podem ser ainda piores nos corredores. Mihawk se entra em pânico, gritando que é mais perigoso lá fora e questionando o plano. O Homem-Fera Águia diz ao amigo para se acalmar, lembrando de que o lugar mais seguro é perto do velho. Enquanto ele fala dos dragões avança, sua cabeça enorme caindo sobre o Homem-Fera Rinoceronte. Assim que o dragão ataca, Argil Grue se preparando para intervir. Ele salta no ar com uma velocidade incrível, seu corpo um borrão contra o cenário de fogo. O velho guerreiro acerta um golpe poderoso, salvando Mihawk do ataque do dragão no último segundo. Argil se vira para o atordoado Homem-Fera Rinoceronte, lembrando de que ele não queria morrer sem sentido. Ele então ordena que todos se movam, dizendo que não tem tempo a perder enquanto ele lidera o caminho. O pequeno grupo segue rapidamente, entrando no corredor escuro e ameaçador. Orik soa nervosamente, incapaz de ver claramente, percebendo que este é o corredor perigoso para ouviu falar. O velho guerreiro avisa a todos para ficarem alertas, pois podem encontrar outros presos aqui. Ele explica que um prisioneiro de terceira ou quarta classe poderia matá-los em um piscar de olhos. O Homem-Fera Águia se oferece para ficar na retaguarda e vigiar suas costas, um sua visão superior. Argil concorda, mas dá a ele um aviso severo para nunca se afastar do grupo por nenhum motivo. Enquanto Horik segue atrás, seu sexto sentido lhe diz que algo muito longe está observando. Ele começa a se perguntar se eles estão realmente seguros neste corredor escuro e ameaçador. Os sentidos do Homem-Fera Águia gritam para ele, confirmando que definitivamente há algo mais no corredor. Ele chama seu mestre, sugerindo que eles deveriam voltar para a relativa segurança da cela. Uma expressão de puro terror se espalha pelo rosto de Horik enquanto ele olha para a escuridão. Ao longe, uma figura alta e esguia aparece, um único raio de luz vermelha brilhando em seu olho. Mihawk se entra em pânico, gritando por Orak enquanto o resto do grupo continua pelo corredor. Arju diz para ele ficar quieto, avisando que gritar só trará mais perigo.
O velho guerreiro explica calmamente que entre os perigos estão seres fantasmagóricos que podem mudar de posição livremente. O homem-fera rinoceronte sua, perturbado com a ideia de enfrentar fantasmas de verdade. O mais velho esclarece que tudo o que se pode imaginar existe neste corredor perigoso. Mihawk está dividido, incapaz de desacreditar o que viu, mas ainda preocupado em encontrar seu amigo. Aju o tranquiliza dizendo que não há necessidade de se preocupar em encontrar um mero pardal, embora ele seja uma águia careca. Enquanto isso, Horak se encontra sozinho em um corredor aparentemente interminável. Este lugar misterioso foi construído por grandes magos e arquitetos geniais para ser inescapável. Ele mal pode acreditar que foi deixado para trás em um lugar tão perigoso e confuso. O Homem-Fera guia de repente sente algo se aproximando e se prepara para uma luta. Uma figura musculosa maciça avança em sua direção, seus passos sacudindo o chão. Orik olha horrorizado para a fera que se aproxima, seus olhos arregalados de medo. Ele percebe com um choque de terror que a criatura que o ataca é um ogro. A fera maciça balança seu porrete e o Homem-Fera águia mal consegue se esquivar do ataque. Ele sabe que deve se manter esperto. Se ele quiser sobreviver a este encontro, o ogro desencadeia uma poderosa batida do chão, mas Orik salta no ar para evitar a onda de choque. Ele é lançado pelo ar pela força do ataque, batendo forte contra a parede do corredor. O Homem-Fera Águia sabe que ele não pode enfrentar uma criatura tão poderosa sozinho. Seus instintos de sobrevivência entram em ação, gritando para ele fugir o mais rápido que puder, assim como o Horo, que está prestes a fugir. Ele se vê cercado por mais 2 ogros. Ele amaldiçoa sua má sorte, suas penas arrepiadas enquanto ele se prepara para uma luta desesperada. O Homem-Fera Águia sabe que no momento em que for pego, ele será dilacerado. Ele é forçado a se esquivar de uma enxurrada implacável de ataques às 3 feras maciças. Com um grito de desespero, ele salta no ar determinado a não morrer neste lugar. No entanto, um dos ogros consegue agarrá-lo, sua mão enorme se fechando em volta de seu corpo, enquanto a fera se prepara para comê-lo. Horik se pergunta se sua vida está prestes a terminar de forma tão insignificante. De repente, uma nova figura parece desferindo um golpe poderoso na cabeça do ogro. É um Homem-Fera porco que chegou bem a tempo de salvar o Homem-Fera Águia. Ele aterrissa graciosamente pronto para enfrentar os ogros restantes sozinho. Orochi está todo completamente confuso por esta reviravolta inesperada dos acontecimentos. O recém-chegado explica que com o ataque usado eles tomaram a iniciativa com sucesso. Ele então se apresenta anunciando-se como o jogador Beck e se preparando para lutar. O guerreiro porco desencadeia uma enxurrada de ataques gritando termos de beisebol enquanto luta. Ele se move com velocidade e agilidade surpreendentes, enfrentando as feras maciças com seu feu bastão. Após uma batalha curta, mas intensa, ele se prepara para desferir o golpe final. Ele acerta um uppercut devastador, derrubando a cabeça do ogro em uma jogada dupla. Oryx está sem palavras, maravilhado que 2 ogros foram derrotados tão facilmente. O jogador Beck então acerta um home run de 2 corridas, finalizando o último ogro com estilo. Ele então comemora sua vitória desfrutando dos frutos de seu trabalho enquanto como um alargador caído. Oryx olha para seu salvador, somente cambaleando com a súbita reviravolta dos acontecimentos. Ele reconhece o número 4 nas roupas do Homem-Porco, identificando como um prisioneiro de nível 4. Percebendo que não tem outra escolha, o Homem-Fera implora por ajuda ao estranho. O Homem-Porco pergunta qual é a dele e o Horak implora por sua vida desesperado para não morrer. Beck se diverte, mas então ele de repente cheira o ar, sua expressão mudando. Ele agarra Horak exigindo saber quem ele e por que cheira ao velho cego. O comportamento do Homem-Porco se torna ameaçador enquanto ele exige uma resposta e o Horak menciona nervosamente o Lord Agil. Justamente então mais 2 figuras aparecem e uma delas chama Beck. O Homem-Fera está atordoado, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e confusão. O recém-chegado repreende Beck por fugir sozinho, lembrando de quantas vezes ele foi avisado. Ele então revela que sabe que Beck pegou os ogros, vendo isso como uma bênção dos deuses. O grupo está maravilhado, surpreso que eles conseguiram pegar criaturas tão perigosas. Oryx e Beck são então confrontados por um grupo de 4 poderosos prisioneiros de nível 4. O Homem-Fera está aterrorizado, percebendo que era muito mais seguro de volta na cela. Uma batalha feroz se alastra no corredor, o choque de prisioneiros poderosos ecoando pela prisão. A João parece tendo finalmente chegado ao seu destino. Ele diz para todos pararem e Mihawk pergunta se ele encontrou Horak. O velho guerreiro diz a eles para se aproximarem e olharem para a área abaixo. O grupo olha chocado para a cena que se desenrola diante deles. Um monstro maciço parecido com uma aranha está se banqueteando com os cadáveres dos prisioneiros caídos e Horak está entre eles. A Gil explica que o monstro é forte o suficiente para matar facilmente um prisioneiro de nível 5. Ele revela que todos os fantasmas do corredor têm nomes e chamado de decapitação. O velho guerreiro confirma sua expressão sombria enquanto observa a criatura abaixo. Ele explica que é chamada assim porque seu principal método de matar é cortar cabeças. O rosto ameaçador de múltiplos olhos e as presas afiadas do monstro enchem o grupo de pavor. A Jus adverte para terem cuidado, pois não há mais uma zona segura agora que o viram.
Ele diz a eles que tiveram sorte de não serem vistos, pois todos teriam sido massacrados. O velho guerreiro pergunta se eles estão assustados e Mihawk admite que o corredor não é um bom lugar para um passeio. Quando a Jill sugere voltar, o Reino Beastman se recusa, não querendo deixar seu amigo para trás. O ancião fica satisfeito com sua resposta e diz para ele continuar procurando por seu amigo. O jovem pergunta se eles podem realmente encontrá-lo, e Argel o tranquiliza para não se preocupar. Em outro lugar, Beck interroga violentamente Horrocks, exigindo saber sua ligação com o velho. Um dos outros prisioneiros de nível 4 pergunta o que tem cabeça está errado, notando a comoção. Beck explica que ele sentiu o cheiro daquele velhoneste estranho, confirmando suspeitas. Um de seus companheiros, um homem parecido com um zumbi chamado Arox, começa a entrar em pânico, percebendo que pode morrer. O líder do grupo diz a Hawk para não ter medo, pois o velho não tá lá. Ele então diz a Beck que ele só quer conversar um pouco com o Homem-Fera Águia. O líder avisa para não ir longe demais e Beck reclama de perder seu jantar de frango. A mulher ruiva do grupo diz a Horikk para não ter muito medo, pois eles não são capazes de prejudicá-lo. Ela então revela que em isolamento muitos estão mirando em um homem chamado Aju. A mulher adverte que estar com a Rose significa se envolver com seres perigosos, um destino que dezenas de vidas não puderam suportar. O Homem-Fera Águia soa nervosamente, seus olhos ralados enquanto ele pergunta sobre que tipo de seres ela está falando. Ela os descreve como monstros tão aterrorizantes que não podem nem ser vistos diretamente, avisando para ter cuidado. A mulher então começa a canalizar uma energia poderosa envolvendo-se em uma luz dourada quente. Horikk fica maravilhado quando suas feridas cicatrizam instantaneamente. Ela explica que também recitou uma oração para acalmar sua mente e diz para ele retornar com segurança. Ela deseja a ele as bênçãos das constelações enquanto seu grupo se afasta e o Homem-Fera Águia agradece a ela por sua ajuda. Com sua força restaurada, Horikk descobre que pode se mover novamente e começa a longa caminhada de volta para a escuridão. Depois de um tempo, ele ouve passos familiares à distância e seus olhos se enchem de lágrimas de alívio esmajador. Ele finalmente se reencontra com Mihawk e os outros que estão todos muito felizes em ver que ele ainda está vivo. O Homem-Fera Rinoceronte agradece profusamente ao velho guerreiro e Horikk inclina a cabeça em gratidão, confirmando que agora está seguro. Argel pergunta se um prisioneiro de nível 4 o tratou e Horikk diz que sim, acrescentando que a pessoa acreditava na constelação de luz, o que alivia o ancião. O jovem ouve a frase Strazerski comentando que parece familiar e pergunta a Ciro se ele se lembra do que lhe disse. Ele explica que existem seres divinos no cosmos, como constelação angelical de luz e as estrelas demoníacas do vazio da escuridão. Ele acrescenta que a maioria dos seguidores, sejam de luz ou escuridão, são fanáticos que realmente acreditam em uma vida após a morte garantida. O jovem conclui que mesmo em um lugar como a solidão, as crenças dos internos são divididas entre diferentes deuses. Cyril percebe que Horikk conhece um deles, enquanto Argel observa que o Homem-Fera Águia tem potencial de crescimento após sobreviver ao perigoso corredor. Enquanto Mihawk o agradece novamente, Argel diz para eles viverem com motivação, mencionando que ele treinou muitas presas poderosas. Antes, ele se lembra de ter treinado guerreiros formidáveis, afirmando que, embora o processo leve tempo, não é uma tarefa difícil para ele. No entanto, a principal preocupação do velho guerreiro é que ele não tenha muito tempo para levar seus planos adiante. Ele roge os dentes em frustração, percebendo que seu tempo diminuindo rapidamente é um problema sério. Arjul de repente grita para que todos corram a toda velocidade, sua expressão sombria e determinada. Enquanto eles fogem, uma enorme explosão de fogo irrompe bem atrás deles, sinalizando a chegada de uma nova ameaça. Um monstro esguro aterrorizante com olhos vermelhos brilhantes e membros semelhantes a lâminas cai do alto. Todo o grupo olha para trás em absoluto horror, seus rostos pálidos de choque, medo ver a criatura. O monstro aterrissa com um estrondo ensurdecedor e o jovem diz a Ciro para se segurar firme enquanto ele exorta todos a correrem. Horocks grita com Mihawk perguntando o que é essa coisa e o Homem-Fera Rinoceronte gagueja que é o Decapador. A criatura conhecida como Decapador os persegue implacavelmente pelo corredor escuro e desolado. O jovem range os dentes lembrando o aviso do velho guerreiro de que até mesmo prisioneiros de nível 5 são mortos facilmente por essa coisa. Ele percebe que este é um perigo muito maior do que os ogros que tinham antes e diz a seu companheiro em pânico para apenas correr. Arjul levanta sem esforço tanto o jovem quanto o Ciro avisando que ser pego pelo monstro significa morte instantânea. O velho guerreiro sabe que não pode se dar ao luxo de perder seus novos aliados aqui e decide que deve afastar a criatura sozinho. Enquanto o Decapador ataca novamente, pousando logo atrás deles, o jovem grita que não aguenta muito mais. Arjul aponta para uma passagem estreita instruindo o grupo a entrar para uma segurança temporária. O monstro ruge em frustração ao tentar seguir, mas descobre que a entrada é muito estreita para que ele possa passar. O ancião diz a eles que este é apenas o começo, instrui os Homens-Fera Águia a levar os outros para as celas por um caminho dividido. Arjul afirma que irá atrair a criatura para outro lugar e Horikk olha para trás com uma expressão determinada compreendendo seu papel. O Decapador começa a esmagar violentamente seus membros afiados contra a abertura estreita, rasgando a parede de metal. Fica claro que o monstro pretende abrir caminho com pura força bruta e o grupo entra em pânico.
Assim que a parede explode, Aju grita para eles irem correndo na direção oposta para atrair a atenção do decapador. O resto do grupo finalmente chega a uma área segura, caindo exausto enquanto Manhawk pergunta se eles realmente escaparam. O jovem sugere que eles deveriam voltar e lutar ao lado do velho guerreiro, mas Manhawk diz que o corredor está repleto daquelas coisas. Assim que o Homem-Fera e Rinoceronte concorda que eles não podem simplesmente deixá-lo para trás, Rorik diz firmemente que não. Ele explica que o ancião tem vivido sozinho nesta prisão por muito mais tempo do que qualquer um deles pode imaginar. Isso significa que ele lutou contra inúmeros fantasmas e eles seriam apenas bagagem que não sobreviveria se voltassem. O Homem-Fera Águia lembra Alice que o trabalho deles é chegar a Selaz o mais rápido possível e o grupo relutantemente concorda em partir. Enquanto isso, o Decapador provoca a Jill oferecendo-se para cortar suas pernas para que não doam mais. O monstro continua sua zombaria sugerindo que ele deixe um testamento, mas o Veloth pergunta se ele o odeia tanto que o quer morto. Ajo finge não entender, perguntando calmamente como ele poderia ter enganado a criatura. O Decapador ruge de fúria, acusando de quebrar uma promessa de jogar pedra, papel e tesoura de mais de 4 anos atrás. Enquanto o monstro se enfurece, a expressão do velho guerreiro se torna séria. Percebendo que algo está errado com este fantasma, ele sabe que os fantasmas são mentalmente instáveis. Então sua memória clara significa que alguém que ele conhece o enviou. Ele pensa em um nome, Saddle. A criatura parece confusa com uma palavra, repetindo o nome e perguntando o que significa. Arju lembra que Saddle era apenas um pirralho há 5 anos e agora está surpreso que ele possa controlar fantasmas. Uma nova voz fala através do monstro. Impressionado que o ancião notou sua marca oculta, o velho guerreiro zomba, perguntando se seu oponente se esqueceu de que seus olhos não perdem nada e revelando que ele estava apenas Tstanslow. Em uma explosão de energia vermelha, um necromante dos adoradores de demônios aparece confirmando que seu nome é Saddle. Arju afirma que mesmo depois de 5 anos, Saddle ainda não percebeu que eles estão em níveis completamente diferentes. O necromante zomba através do monstro, declarando que desta vez será diferente enquanto ele ataca. No entanto, o ancião se move com uma velocidade ofuscante, criando várias imagens posteriores de si mesmo para desviar do ataque sem esforço. O monstro ruge de frustração, confiante de que após 5 longos anos, será finalmente ele quem o derrotará. Saddle se gaba de que após 5 anos ele até ganhou a habilidade de controlar os fantasmas perigosos do corredor. Ele está confiante de que nem mesmo o velho pode escapar desse ataque da poderosa criatura sob seu comando. O necromante explica que o Dissipador é um monstro de nível 5, um nível de poder que poucos podem suportar. Com este fantasma, ele afirma que agora pode matar até mesmo os internos de nível 5 mais fortes com absoluta facilidade. Ele insta o velho guerreiro a desistir e se juntar à sua causa, oferecendo-se para poupar sua vida como recompensa por sua rendição, mas o ancião simplesmente zomba, descartando a passagem de 5 anos como completamente irrelevante para a luta deles. Ele revela que suportou 60 longos anos em solidão, fazendo com que a experiência de seu oponente pareça trivial. Agel permanece firme contra o ataque do monstro, não impressionado pelo poder que seu inimigo adquiriu. Ele calmamente é um necromante de novato, ainda muito inexperiente, apesar de suas novas habilidades. O veterano questiona se Saddle realmente pensa que seus 5 anos de luta podem se comparar aos seus próprios 60 anos de sobrevivência. Descontrolado por suas palavras, Saddle grita para ele parar de falar bobagens, recusando-se a aceitar a verdade. Em um borrão de movimento, Arju fecha a distância e apara a lâmina do monstro com um poderoso contra-ataque. Ele diz a Saddle que depois de todo esse tempo, o estágio que ele finalmente alcançou apenas uma forma de medir notas, uma compreensão superficial do verdadeiro poder. O ancião continua com um soco devastador, acertando um golpe limpo na mandíbula do Dissipador. Ele diz ao jovem necromante que para sua próxima lição, ele deve aprender a ver a verdadeira essência do poder. Com um golpe brutal final, Argil demonstra a força bruta de sua experiência. A cabeça do monstro explode com um impacto, uma demonstração clara da vasta diferença em sua classe. O velho guerreiro permanece calmamente sobre o corpo do monstro derrotado, a batalha decisivamente vencida. Ele olha para um símbolo vermelho brilhante nos restos da criatura, identificando como a marca do controle fantasma. Arju ergue o cabelo cortado do monstro, afirmando que será uma mensagem para os adoradores do diabo. Com um golpe decisivo final, ele destrói completamente a marca de controle, cortando a conexão do necromante. Enquanto isso, Hope segue seu caminho pelo corredor escuro, percebendo como é difícil navegar sem seu líder. Oric pergunta se eles estão no caminho certo, pois encontrar o caminho no corredor confuso é quase impossível sozinhos. Manhawk se preocupa se o velho está bem depois do barulho alto que eles ouviram, mas o jovem acredita que seu líder tem um plano. De repente, Ciro avista uma luz à frente e aponta para os outros, assim como Agil aparece e os chama de atrasados. O grupo fica chocado ao vê-lo, imaginando como ele conseguiu escapar do fantasma e passá-lo sem ser visto. O ancião dispensa suas perguntas, dizendo-lhes para entrarem na cela rapidamente, pois o perigo já passou. Ele explica que os dragões que cospem fogo terminaram sua caçada e deixaram o corredor, mas o grupo ainda está confuso. Ao entrarem na cela, Ciro olha horrorizado para a cena diante dele, seu rosto pálido de choque.
As únicas coisas que restaram dentro da cela são os corpos carbonizados escuros dos outros internos. O jovem corre para o lado de Ciro, perguntando se ele está bem enquanto o menino cobre o rosto em angústia. O velho guerreiro coloca uma mão reconfortante no ombro de Ciro, dizendo-lhe para aceitar a dura realidade da solidão. O menino olha para cima com os olhos cheios de lágrimas, perguntando se os fracos estão simplesmente destinados a morrer neste Pelan. O ancião calmamente diz a ele que não, explicando que em uma prisão como esta, qualquer um pode morrer a qualquer momento. A cena sombria serve como um lembrete severo do que a solidão realmente é, um lugar onde inúmeros prisioneiros chegam e morrem diariamente. Suas vidas são confiscadas independentemente de sua classificação, personalidade, habilidades ou conexões com o mundo exterior. Nesta prisão brutal, a única certeza para a maioria é que eles eventualmente morrerão. Isso é tudo? Manhawk encara as consequências horríveis, amaldiçoando o buraco infernal em que estão presos. Ele observa sombriamente o ciclo interminável de morte e substituição, assim como o horário de chamada se aproxima, anunciando novas chegadas. Um anúncio do sistema declara o início da chamada matinal, revelando que apenas 5 dos 95 internos sobreviveram. Devido à extrema escassez de pessoal no bloco de celas 1027, os sobreviventes restantes serão realocados. O grupo observa em choque e confusão, completamente desprevenido pelo anúncio repentino. Uma luz dourada brilhante os envolve e Ciro grita em pânico enquanto seu companheiro lhe diz para se acalmar. Arju rapidamente os adverte para ouvirem com atenção, pois eles podem ser separados após a transferência forçada. Os internos são separados pela luz poderosa e Manhawk grita surpreso por estar sendo separado à força. O velho guerreiro dá-lhes um último conselho, dizendo-lhes para correr em direção ao mar se aterrarem em uma selva. Ora grita em confusão, imaginando por que haveria até mesmo uma selva e uma prisão de alta tecnologia. A transferência é concluída, deixando os restos de seu antigo bloco de celas vazio e desolado. Arjal se encontra em uma nova cela desapontado que todos se separaram, especialmente aquele que ele pensava que tinha potencial. Para sua surpresa, o único que veio para a nova cela com ele foi o jovem Cero. O ancião entende que a intenção do diretor é clara, enviando uma mensagem para apenas gerenciar a mercadoria que lhe foi dada. Ele sabe que estará se encontrando com o diretor em breve, mas até então ele planeja criar o garoto e pegar o que precisa. O velho guerreiro examina seus novos arredores, notam que esta cela é 4 vezes maior e abriga cerca de 300 prisioneiros. Uma figura sombria à distância percebe sua chegada, apontando os recém-chegados para seu companheiro. Um grupo de internos com aparência rude comenta zombeteiramente sobre o velho Gagá e o piralho que acabaram de ser convocados. Um deles sugere escravizar os dois, enquanto outro comenta sobre a boa idade do menino, chamando-a de ponto ideal. Eles olham para Ciro com olhos famintos, comentando que o jovem está pronto para ser levado. Ciro se esconde atrás do ancião, apontando nervosamente que os outros prisioneiros têm olhos predatórios estranhos. Arju calmamente dá um passo à frente, dizendo aos internos gananciosos para pararem ali mesmo e recuarem. Naquele momento, uma mulher ruiva chamada Rosene aparece com sua gangue e os outros internos gaguejam seu nome com medo. Ela zomba de Arju por agir de forma altiva e poderosa sem uma filiação e friamente diz a ele para desaparecer imediatamente. Enquanto o grupo anterior foge, Rosene os observa partirem antes de ordenar que seus próprios homens tragam o jovem para ela. Um de seus subordinados se move e agarra Ciro, que grita de medo enquanto se esconde atrás do velho. O menino entra em pânico, seus olhos arregalados de terror enquanto ele tenta resistir a ser levado pelo grande interno. Ele olha para trás para um ancião confuso e assustado, imaginando por que ele está apenas parado sem ajudá-lo. O capanga arrasta Ciro para longe enquanto o menino luta, implorando para ser solto enquanto o homem lhe diz para ficar quieto. O medo de Ciro se intensifica, seus olhos arregalados mostrando puro terror que ele sente ao ser afastado de seu protetor. De repente, o interno é atingido por uma força invisível, fazendo-o cambalear para frente e fazendo com que ele perca o controle da criança. O homem fica atordourado imaginando o que acabou de acontecer, enquanto Rosene exige saber o que seu subordinado acabou de fazer. A líder ruiva repreende seu bandido furiosamente, perguntando por que ele não consegue nem fazer seu trabalho corretamente. Ela o lembra de que o menino é um produto confiado a ela pelo diretor, mas o homem insiste que não fez nada. O capanga olha para Ciro em completa confusão, ainda tentando processar o súbito ataque invisível. Ao fundo, Arju observa com uma expressão calma e legível, sua intervenção tendo passado despercebida. Uma aura vermelha feroz de repente irrompe de Ciro enquanto seu corpo começa a se transformar, suas feições se tornando mais selvagens. Os outros internos recuam em choque enquanto o menino transformado agora está diante deles pronto para lutar. Rosene sorri, divertida com a cena e notando que ele está até abanando o rabo, decidindo que vale a pena criá-lo. Ela ordena que seus homens se apressem e capturem o menino, mas eles hesitam. Agora intimidado por sua nova forma, o Ciro transformado ataca o homem que o agarrou com o rosto contorcido e um rosnado feroz. Ele acerta um golpe devastador enviando o grande preso voando para trás com uma força incrível.
Ciro rosna para o homem avisando para se comportar, pois ele não pode matá-lo, uma promessa que ele fez ao velho. Enfurecido, o Capanga avança para atacar, mas o menino transformado o domina facilmente. Outro dos subordinados de Rosanna entra correndo, repreendendo seu camarada por ser tão vergonhoso. Ele se move para atacar Ciro, mas os instintos selvagens do menino assumem o controle e ele facilmente neutraliza o ataque. O novo atacante é mandado voando, caindo em cima de seu aliado enquanto os homens de Rosene se mostram incapazes de pegar até mesmo um pirralho. O executor então volta sua atenção para Agel, exigindo saber o que o velho está fazendo e dizendo para ele. Ele levanta a mão para atacar, mas o ancião facilmente pega seu braço, parando no meio do caminho. Em um único movimento fluido, Argio joga o grandalhão por cima do ombro, batendo com força no chão. Ele então acerta um golpe rápido e decisivo, nocauteando o homem com um único soco. O velho guerreiro fica de pé sobre os corpos caídos, deixando Rosiane e seus homens restantes completamente atordoados. A líder ruiva está impressionada, seus olhos fixos na demonstração de poder do homem vendado. Argio olha para o Ciro inconsciente, notando que, embora tenha perdido a razão, ele não é páreo para um prisioneiro de classe 2. Ele pensa que o garoto não é desprovido de talento e poderia se tornar muito mais valioso, mas não os vai valendo a pena criá-lo. Rosene se aproxima, zombando do ancião por ficar parado em transe depois de tocar em um de seus filhos. Assumindo que ele é destemido por causa de sua idade, a mulher sorri ameaçadoramente, afirmando que sua idade, a única coisa que resta temer é o cifrador sombrio, e ela lhe dará mais uma coisa para temer hoje. Ela se esgueira no ar, seu chicote talando enquanto ela ameaça amarrá-lo para que ele não possa mover um músculo. A mulher ruiva aterrissa prometendo arrancar sua pele fatia por fatia com seu chicote. Justamente quando ela se prepara para atacar, uma figura enorme aterrissa entre eles gritando que já chega. Rosene está irritada com a entrada chamativa, dizendo ao recém-chegado para não atrapalhar, pois ela encontrou o velho Pra. Um grande homem musculoso com um símbolo estranho na testa agora está diante dele, sua presença intimidante. O recém-chegado diz a Rosene que é hora de recuar, mas ela zomba questionando quem ele pensa que é para dar ordens a ela. A mulher ruiva declara que está sempre preparada para uma guerra e que isso vai acontecer eventualmente. O grandalhão mantém sua posição, afirmando que se ela não está recuando, então ele também não está. Rosene zomba dele por ser esperto, observando que ele a cercou por todos os lados, sem rota de fuga. O homem diz a ela para não cair em todas as provocações, lembrando-a de que se eles lutarem, é exatamente o que Becken quer. Derrotada, ela vai embora com sua gangue, prometendo fazê-lo se arrepender disso algum dia. O homem está aliviado por ela ter recuado por enquanto e o ancião pergunta se ele o salvou na selva há um ano. O recém-chegado sorri, confirmando que a memória do velho guerreiro está correta, embora ele possa ter esquecido o encontro. A Ju admite que não se lembra, mas o homem insiste que ele o ajudou naquele dia e ele não se esqueceu. O ancião percebe que deve ter sido durante a libertação, onde ele ajudou involuntariamente enquanto caçava nativos. O homem se ajoelha diante dele, declarando que, mesmo que o tempo tenha passado, o fato de ter sido salvo não muda. Ele ordena que seus próprios homens abaixem a cabeça, apresentando o velho guerreiro como seu novo irmão mais velho. O grandalhão e toda a sua gangue se curvam em respeito, chamando seu novo líder. Arju só consegue coçar a cabeça, surpreso com essa reviravolta repentina e inesperada dos acontecimentos. Nesse instante, Ciro grita de dor por causa de um pesadelo, implorando para que pare. O menino se debate em seu sono, sua mente ainda cambaleando com os eventos traumáticos do dia. O grandalhão, cujo nome é Morgan, observa com preocupação antes de sugerir que continue o briefing. Ele explica que eles estão na cela 3 a 90 e que atualmente existem 3 grandes facções lá dentro. A primeira é a que ele lidera, conhecida como Machado ou Círculo de Morgan. A segunda é o Círculo da Bruxa do Scott Rosiane, o grupo que eles encontraram há poucos instantes. E o terceiro é o Círculo do Usuário de Lâminas Beckham, um grupo que eles ainda não encontraram. Morgan revela que todos os líderes do Círculo, incluindo ele mesmo, são poderosos prisioneiros de classe 3. Esses 3 círculos atualmente mantêm o equilíbrio de poder e todos estão se preparando para a liberação, procurando perto das celas. Ajo observa que Margon se acostumou muito bem à solidão e o homem acredita sua sobrevivência a ser capaz de formar um pequeno círculo. O ancião agradece a ele pelas informações valiosas e diz que vai descansar agora e Marden se oferece para trazer-lhe alguma comida. Quando Marden sai, arrau calmamente com um broto, sua expressão ilegível, enquanto Ciro o observa silenciosamente. O menino pergunta se o velho não o ajudou antes porque ele é fraco e não é necessário. O ancião aponta que Ciro não se lembra de seu breve despertar e diz que se ele tivesse sido abandonado, eles não estariam juntos. Ele então pergunta se o menino está assustado e Ciro admite que está se sentindo inútil sem seu companheiro Lucas. O jovem diz que é muito fraco para ser de alguma utilidade, mas o velho guerreiro diz a ele que ele entendeu completamente errado. Agil explica que se alguém é forte ou fraco não cabe a eles decidir, mas para que ele conta quem eles estão. O ancião afirma que quer que Ciro sobreviva na solidão e está disposto a ajudá-lo a alcançar isso.
Ele se oferece para ensinar o menino a expulsar a escuridão em seu coração e se tornar verdadeiramente forte. Ciro está atordoado com a oferta. Seus olhos arregalados com uma mistura de esperança e descrença nas palavras do velho. Mas antes que eles possam começar, o ancião diz a ele que ele deve comer primeiro para a grande confusão do menino. O velho guerreiro pergunta se Ciro sabe o que ele mais teme nesta prisão desolada. Ele revela que seu maior medo é fome, pois não há nada mais doloroso do que a inanição. Arju presenteia com uma tigela de insetos explicando que ninguém pode se tornar forte de estômago vazio, uma realidade que ele deve aceitar. Ele diz ao menino se ele realmente quer se tornar forte, ele deve comer, não importa quão repugnante a comida possa ser. Com um olhar de pura determinação, Ciro declara que também se tornará forte e começa a comer os insetos. Em outro lugar, um grupo chamado Círculo Laus observa que sua líder, Lady Lausda, foi fazer seu relatório regular. Em uma câmara escura, uma figura vestida com um manto se curva diante de um orbe vermelho brilhante relatando seu progresso. Ela confirma que coletaram cerca de metade dos espécimes vivos e acredita que a próxima fase será concluída no prazo. A voz do orbe pergunta se algo incomum ocorreu e ela diz que não, embora os idosos e as crianças tenham sido transferidos. O orbe ignora suas preocupações, mas então pede mais detalhes sobre os presos idosos. A mulher lembra que seus olhos tinham uma luz misteriosa e eles se moviam em direção ao caos fossem atraídos por ele. A voz pergunta se isso é verdade e ela confirma que não há engano, imaginando quem poderia ser. Uma entidade dragão de fogo emerge do orbe, declarando que irá lá pessoalmente para investigar. A mulher está surpresa com esta decisão, mas se oferece para capturar o velho para seu mestre antes que ele chegue. O líder dos demônios concorda, dando-lhe permissão para duelar como quiser com o prisioneiro. Com a autoridade que lhe foi concedida, a mulher está ansiosa para capturar o poderoso velho. Agora de volta ao seu traje habitual, a mulher ruiva jura capturar todas as presas que seu mestre deseja e apresentá-las a ele. De volta à cela, Arju e Ciro sentam-se em frente ao outro meditando e canalizando sua energia interior. Ele se sente em concentração silenciosa, a atmosfera calma e focada enquanto seu treinamento começa. O ancião diz ao menino que é hora de começar a instruí-lo a fechar os olhos e respirar lentamente. Ciro segue as instruções, determinado a ficar mais forte e sobreviver aos horrores da prisão. Arju explica que punhos e técnicas não têm sentido, pois o que ele deve aprender é algo muito mais fundamental. O ancião diz para ele inspirar profundamente e expirar lentamente, concentrando-se na escuridão que cobre sua visão. Ao fazer isso, uma ondulação de energia aparece, um sinal de seu crescente controle sobre seu interior. O velho guerreiro explica que agora eles entrarão em seu interior e sua forma espiritual flutua para fora de seu corpo. O espírito do ancião observa Ciro, instruindo-o a manter sua respiração constante e lenta. Ao seu comando, o menino abre os olhos, encontrando-se em um lugar estranho, escuro e desconhecido. Ele chama pelo velho confuso e assustado enquanto olha ao redor do vazio. A voz do ancião o tranquiliza, dizendo para ele se acalmar, pois ele está bem ali com ele. Ele revela que este lugar estranho é o interior da mente de Ciro, seu interior. Arju explica que, para se tornar forte, ele deve primeiro confrontar a escuridão dentro de seu coração e o instruir a dar um passo à frente. Quando Ciro dá esse primeiro passo, ele é repentinamente envolvido por uma luz brilhante e uma visão de seu passado. Ele vê uma lembrança feliz de sua família, seu mais jovem sendo segurado amorosamente nos braços de sua mãe. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele é dominado pelas emoções poderosas desta memória há muito perdida. A voz do ancião gentilmente diz a ele que é o suficiente e o instrui a não olhar mais para baixo. Ele diz a Cero para se concentrar em sua voz e expirar lentamente e o menino faz o possível para seguir o comando, mas a visão é muito poderosa e sua consciência começa a desaparecer enquanto ele é puxado para dentro da memória. Cero engasga em busca de ar, seus instintos selvagens assumindo o controle enquanto ele luta para se libertar da visão opressora. De volta ao mundo real, Arju elogia por se sair bem sua primeira vez confrontando a escuridão interior. Ele lembra o menino de nunca esquecer o que ele é, pois o sangue que ele carrega faz parte dele. Ciro olha para suas mãos transformadas e o ancião diz a ele que este sangue se tornará sua maior arma. Com a sessão de treinamento encerrada, Arju decide que é hora de uma refeição e o menino concorda. Naquele momento, Morgan chega com carne de monstro assada, oferecendo a eles como um sinal de sua gratidão. Saro percebe que os homens de Morgan não estão comendo e pergunta se está tudo bem, mas o velho diz para ele não se preocupar. Em outro lugar, Rosane e sua gangue confrontam os homens de Morgan exigindo que eles entreguem o que tiverem. O homem de Morgan diz a ela para não agir como se fosse tudo dela, mas Rosane zomba dele por de repente agir como um cara bom. Ela olha para ele com um sorriso sinistro, surpresa ao ver que ele ainda está vivo após o último encontro. Ele relutantemente entrega suas descobertas, entendendo que não tem escolha a não ser cumprir suas exigências. Outro dos homens de Morgan traz os corpos dos caídos, adicionando-os à pilha. Ele explica que um dos corpos pertence a um membro do círculo que morreu no corredor no dia anterior. Ciro fica horrorizado ao perceber que eles estão trocando cadáveres por comida e o ancião confirma que eles também os comem. O velho guerreiro explica sombriamente que esse tipo de coisa acontece com frequência na brutal realidade da solidão.
Enquanto os outros presos celebram seu salão repugnante, Cero é dominado pela náusea e vomita a carne que acabou de comer. Morgan diz a seu chefe para descansar, pois ele e seus homens também estão voltando para comer. Enquanto eles saem com sua refeição sombria, Argel observa com uma expressão pensativa, sentindo que eles se deram mal. Ele se vira para Ciro, dizendo para ele comer toda a carne de monstro e insetos que quiser, mas para nunca se tornar como aquelas pessoas. Em outro lugar, outro grupo de presos se gaba de sua última matança, zombando dos pedidos de vida de sua vítima. Eles concordam com seu líder Becken que os prisioneiros de primeira classe são lixo que nem sequer conseguem revidar adequadamente. Naquele momento, o próprio Becken chega com seu próprio círculo, sua presença inspirando respeito e medo. Ele se aproxima de Morgan e seu grupo, que ficam surpresos ao ver o líder da terceira facção. Os dois líderes ficam frente a frente, atenção numa espécie de rivalidade suspeita tácitas. Um dos homens de Morgan fica surpreso que Beckman esteja disposto a compartilhar comida e saques, pois seus círculos estão em maus termos. O homem explica que nem sempre é o caso, pois Beckman nunca começa brigas primeiro, preferindo manter todos sob seu controle. Ele então revela que o outro líder quer falar com seu chefe e pergunta se eles deveriam ir juntos. O ancião diz a Ciro para voltar sozinho enquanto ele vai se encontrar com Beckman, mas o menino hesita. Ciro senta-se com seus guardas que reclamam de estarem presos cuidando de um pirralho enquanto todos os outros estão na festa de Beckman. Um deles olha para o menino com olhos famintos, comentando que sua carne deve ser boa e macia. O outro o adverte para parar de babar, lembrando de que se o capitão deles descobrir, sua própria carne acabará no prato de Rosanna. Ciro é deixado sozinho com seus pensamentos sombrios, imaginando se ele pode se tornar tão forte quanto o velho ao ver um lugar como este. Ele se lembra de sua conversa anterior com o ancião, que perguntou se era a primeira vez que ele via alguém verdadeiramente forte. O menino confirmou ansiosamente, perguntando até se o velho guerreiro não era humano devido a seu incrível poder. A Ju simplesmente afirmou que era humano, mas Ciro insistiu perguntando se ele poderia usar energia humana. O ancião explicou que, embora não pudesse usar mana, ele podia controlar a energia até certo ponto. Ciro, cheio de curiosidade, disse animadamente que tinha muito mais perguntas a fazer. Ele perguntou sobre a idade do velho e a Gil simplesmente respondeu que tinha 88 ou 8 anos. Quando perguntado sobre o bis, ele disse que não tinha tia nenhum, mas faria caminhadas no corredor quando não conseguisse dormir. O menino então perguntou se ele tinha algum amigo e o ancião respondeu que alguns eram frios por fora, mas calorosos por dentro e um até parecia um urso. Finalmente, Ciro fez a pergunta mais difícil de todas porque ele tinha vindo para a solidão em primeiro lugar. Um silêncio sombrio caiu entre eles, uma imagem sangrenta passando pela mente do velho guerreiro. Ele simplesmente afirmou que sua esposa morreu, uma mulher verdadeiramente linda que estava sempre sorrindo antes de guardar o resto para outra hora. De volta ao presente, Ciro é assustado por um ruído repentino, seus olhos se movendo em alarme. Ele sente o perigo se aproximando, seus instintos em alerta máximo enquanto ele se prepara para um possível ataque. Um chicote estala no ar e Ciro se vê cercado por Rosane e sua gangue. O menino é enviado voando pela força do ataque, batendo com força contra o chão implacável da prisão. Rosane olha para ele com um sorriso predatório no rosto enquanto lá pergunta onde está o velho que ela mesma estão procurando. Ela o chama zombeteiramente de cachorrinho. O menino entra em pânico, sua mente correndo enquanto ele tenta descobrir o que fazer. Ele percebe com um choque de terror que o velho não está aqui para protegê-lo, deixando completamente sozinho e vulnerável. Com um sorriso demoníaco, a mulher acena para ele se aproximar e o menino tenta desesperadamente encontrar uma maneira de sobreviver a esta nova ameaça. Ciro cerra os dentes suportando o golpe doloroso do chicote enquanto é enviado voando para trás pela força. A mulher de cabelo ruivo comenta sobre sua resistência surpreendente, imaginando que mudou desde seu ataque de pânico no dia anterior. Aterrorizado, o menino implora para ela parar, avisando que algo terrível acontecerá se ela colocar outra mão nele. Rosane zomba de suas palavras, questionando se é uma ameaça e provocando para se apressar, pois ela está ficando entediada. Ela o incentiva a latir e uma aura vermelha irrompe ao redor de Ciro, enquanto seu corpo começa a se transformar mais uma vez. Com um sorriso sinistro, ela menciona estar triste ultimamente porque todos os seus outros animais de estimação têm morrido um por um. Ela então balança seu chicote novamente, esperando que este novo animal de estimação seja capaz de suportar um pouco mais do que os outros. O chicote se enrola firmemente ao redor do tornozelo do jovem, prendendo completamente. A mulher o tira de seus pés, enviando-o voando pelo chão da cela com um puxão poderoso de seu chicote. Ele voa pelo ar completamente indefeso, enquanto Rosane fica abaixo em meio a uma aura intimidadora e ardente. Ela prende o menino derrotado ao chão com o pé, imaginando quando o velho finalmente fará seu movimento. Enquanto isso, Argel senta-se com Morgan de Beck ao redor de Mir, deixando toda a situação interessante. Beck observa que o ancião veio para esta cela logo após caçar nos corredores, então ele faz uma pergunta. O usuário da lâmina aponta que não há número de classe escrito no pescoço de Argel como outros prisioneiros. O ancião explica que já faz um tempo, mas inicialmente a prisão não atribuía números de classe. Morgan comenta sobre o quão forte ele deve ser, mas a Ju ignora seus feitos passados como história antiga.
Os três internos poderosos continuam sua reunião silenciosa em meio à desolada paisagem metálica da prisão. Beck reflete sobre a história do ancião, notando que é a primeira vez que vão sobreviventes sem um número de classe. Ele se lembra da história dele lutando sozinho contra nativos da selva e sua expressão se torna repentinamente séria. Um brilho intenso aparece em seus olhos quando ele decide que deve testar a força do misterioso velho por si mesmo. Morgan estremece imaginando qual é o frio repentino e culpando por não ter comido adequadamente ultimamente. O ancião então se desculpa para sair e Beckham pergunta por que ele está indo tão cedo sem nem comer. Argel explica que ele tem uma criança para cuidar, mas ele levará a carne de monstro com ele enquanto se afasta. Beckham pensa consigo mesmo que, embora Morgan não tenha sentido, o velho não mostrou reação à sua intenção de matar. O usuário da lâmina observa partir sua expressão séria enquanto ele promete lembrar o nome Argil. Enquanto isso, Sarah está acorrentada e derrotada no chão enquanto um dos homens de Rosane a parabeniza. A ruiva sorri com alegria, seus capangas elogiando um novo animal de estimação como perfeito para o seu gosto. O menino fica imóvel, seu corpo doendo demais para sequer fazer um som enquanto se pergunta se Ponto e Sper vai lutar. Ele pensa que se ele apenas agir como um animal de estimação, pode não doer tanto e ele pode ver seu irmão novamente algum dia. De repente, um de seus homens entra correndo e ela pergunta com raiva se ele quer ser morto por ser tão barulhento. O homem relata nervosamente que o velho apareceu causando uma faísca de esperança para acender nos olhos de Ciro. O capanga gagueja tentando explicar que há um grande problema com o visitante inesperado deles. Com uma expressão aterrorizada, ele revela que o velho guerreiro não está sozinho. A mulher fica chocada ao ver Arjul de pé diante dela apoiado por toda a força dos outros dois círculos. Martin grita para Rosane da multidão dizendo a ela que ela não parece valorizar sua vida. Ela o chama de parasita e o desafia a atacar se ele está tão confiante, mas ele espuma com seu despeito. O ancião diz ao seu aliado para se acalmar, afirmando que ele falará com uma mulher diretamente. Ele fica sozinho na área aberta olhando para ela e exigindo que ela devolva seu amigo. Rosane se recusa declarando que o menino é dela, já que ela pegou culpando Argel por não protegê-lo. O velho guerreiro acha seu raciocínio completamente absurdo, sua expressão endurecendo com sua lógica distorcida. Argel diz à mulher que ela não entende o verdadeiro valor do menino usando-o apenas para chamar sua atenção. Com uma expressão sombria, o velho guerreiro avisa que ter aquela criança com ela significa que ela certamente morrerá. Rosane zomba de sua ameaça, confiante de que apenas alguém como Martin cairia em tal blefe óbvio. Enfurecido, Martin se oferece para resgatar a criança e trazer a cabeça da mulher, mas Argel diz a ele que não é necessário. O homem grande fica completamente confuso enquanto seu irmão mais velho simplesmente se vira e começa a se afastar com o grupo. O ancião explica que não há problema em levar Ciro de volta lentamente porque eles não o matarão. De fato, ele esclarece que eles nem deveriam ser capazes de matar o menino em primeiro lugar. Ele sabe que a mercadoria será mantida segura, pois o próprio diretor está supervisionando a situação. Enquanto o grupo sai, Arjul para por um momento perdido em pensamentos no meio do grande salão. Ele se encontra sozinho em um longo corredor silencioso pensando sobre a recente reviravolta dos eventos. O velho guerreiro comenta que já faz um bom tempo desde que ele e alguém se encontraram. Uma misteriosa figura de cabelos escuros aparece perguntando se ele tem amigos e ele admite que tem alguns frios mais quentes. Ele observa que ela deve tê-lo visto de passagem identificando-a como uma de suas poucas amigas. Uma bela mulher chamada Chris se materializa diante dele cercada por uma aura azul clara brilhante. Ela explica que a atmosfera estava intensa demais para ignorar, então ela veio dizer olá e verificar sua saúde. O ancião admite que está preocupado, pois o tempo que lhe foi dado não parece ser muito longo. Chris se oferece para limpar os elementos problemáticos na cela, observando a presença de vários adoradores de demônios. No entanto, Argel recusa sua oferta preocupado que sua mercadoria possa ser pega no fogo cruzado e morrer. A mulher sorri calorosamente mencionando que ela vai ver sua irmã e pedindo-lhe para dar seus cumprimentos a Elala. Ela então abraça o velho guerreiro dizendo-lhe para avisá-la se ele precisar de alguma coisa, pois ele é o benfeitor deles. Enquanto ela desaparece, o velho guerreiro é deixado flutuando em um mar de energia azul mergulhado em pensamentos. Ele reflete que não importa a sua situação atual, ele não pode ir tão longe a ponto de pedir ajuda a uma criança. De pé sozinho em um corredor escuro e de alta tecnologia, ele admite para si mesmo que envelheceu. Suas restrições crepitam com eletricidade quando ele percebe que não pode mais fazer tudo diferente como costumava fazer. No entanto, enquanto um relâmpago percorre sua mão, ele sabe que o que ele precisa fazer não é completamente impossível. Ele percebe que não há necessidade de reter sua força enquanto os corpos de seus inimigos caídos jazem ao seu redor. Com uma onda de poder, raios crepitam ao redor de sua lâmina espiral única pronta para a ação. Arjul libera seu poder, sua forma um turbilhão de energia azul enquanto ele se prepara para a batalha que se aproxima. Enquanto isso, Rosane caminha por um corredor metálico escuro, seus pensamentos vagando para seu próprio passado. Ela se lembra de que ela já foi apenas uma prisioneira comum de classe 3, seu braço sangrando de uma lesão recente. Ela tinha sido apenas mais um rosto na multidão lutando para sobreviver na prisão brutal. Tudo mudou quando ela conheceu essa pessoa, uma figura maciça e intimidante com imenso poder.
Ela tinha ficado tão sobrecarregada por sua presença que instintivamente se ajoelhou a seus pés, incapaz de sequer fazer contato visual. Foi a autoridade dessa pessoa que permitiu que ela subisse à sua atual posição de poder dentro da prisão. Um de seus homens a chama despertando-a de um sono profundo e ela pergunta a Grog o que ele quer. O homem pede desculpas nervosamente, mas insiste que ela precisa confirmar algo imediatamente. Ela ameaça mandá-lo voando se não for nada importante, mas ele urgentemente diz a ela que todos os seus caras foram eliminados. Ele explica que quando eles acordaram, todos já estavam mortos e a líder ruiva está completamente atordoada. Ela pergunta do que ele está falando, sabendo que todos acordam ao mesmo tempo devido ao sistema anti-sono. Com um olhar de horror crescente, ela percebe que um ataque surpresa enquanto eles estavam dormindo deveria ser impossível. Ela está diante das consequências sombrias, percebendo que de 100 os homens, 40 estão agora mortos. Um de seus subordinados observa que todos foram mortos com uma arma afiada como um furador que ele nunca viu antes. Um pensamento sombrio cruza sua mente enquanto ela conecta a arma única ao certo velho. Ela sai furiosamente em busca do menino, exigindo saber onde está aquele pirralho. Convencida de que isso é obra de Jesus, ela olha para os restos das restrições do menino. Com um olhar de pura determinação, ela reúne seus homens restantes e declara que é hora de começar a caçada. Enquanto isso, Sarah acorda e se encontra segura com a Jill, que pergunta se sua consciência retornou. O menino abaixa a cabeça envergonhado, percebendo que o velho fiel lhe salvou mais uma vez. Ele diz ao ancião que depois de tudo que ele passou, ele finalmente entende que deve se proteger. O jovem cerra os punhos, uma nova resolução queimando dentro dele enquanto ele se dirige ao velho guerreiro. Com olhos arregalados e determinados, ele declara que quer se tornar mais forte, não importa o que seja preciso. Naquele momento, Morgan chega perguntando por que o garoto está ali e lembrando seu irmão mais velho que é a hora da chamada. O ancião explica que trouxe o menino e que os três têm algo importante para discutir. Roseanne e seu grande grupo marcham pela prisão, sua raiva e determinação claras em seus rostos. Eles chegam à área comum e encontram os outros dois círculos já reunidos. Esperando por eles, a Jill está com Beckon e Margon, os três líderes prontos para o inevitável confronto. A ruiva grita para o maldito Gizzy sair e enfrentá-la, sua voz cheia de raiva. Ela diz a Margon para calar a boca, declarando que seu único negócio é com o velho que a cruzou. Ela o acusa de tirar seus subordinados e sequestrar seu filhinho, sua raiva atinge o pico. O ancião calmamente olha para ela perguntando se ele deveria matá-la também e colocá-la na mesa de jantar. A Ju a chama de barulhenta por não entender a situação, mas ela exige saber o que ele acabou de dizer. Com uma expressão severa, ele simplesmente repete que ela é barulhenta, sua voz cortando a atenção. A ruiva treme de raiva, incapaz de formar uma resposta coerente à sua dispensa calma. O ancião então se volta para os outros dois líderes pedindo suas opiniões sobre a proposta que ele acabou de fazer. Morgan concorda rapidamente, afirmando que a proposta de seu irmão mais velho é muito bem-vinda para seu círculo. Deccan também concorda, observando que, embora possa haver baixas, a recompensa potencial vale o risco. O ancião então se volta para a confusa Roseanne, explicando que ele estava fazendo uma proposta aos outros dois círculos. Ele sugere calmamente que, como 40 de seus homens já estão mortos, eles devem fazer um banquete e capturar os 60 restantes como escravos. A ruiva está completamente atordoada com sua audaciosa proposta, somente cambaleando com as implicações. Um suor frio escorre pelo seu rosto enquanto ela percebe a terrível realidade de sua situação. Cada um dos três círculos tinha 100 membros mantendo um delicado equilíbrio de poder. Mas agora, graças a seu velho Jesus, muitas de suas forças estão mortas e o equilíbrio foi quebrado. A nova aliança agora tem uma força combinada de 200, enquanto seu círculo ficou com apenas 60. Ela percebe que isso cria uma lacuna de poder muito grande para lidar e um reflexo de sua derrota aparece em seu olho. Uma sensação esmagadora de medo surge enquanto ela olha para o exército maciço agora de pé contra ela. Sua mente fica em branco, incapaz de pensar em qualquer maneira possível de escapar desta situação desesperadora. Ela sabe que não há como vencer contra forças mais de 3 vezes o tamanho das suas. Enquanto o exército maciço avança, Aju lidera o ataque e sua forma um borrão de fúria incandescente. Os dois lados se enfrentam em uma batalha brutal e sangrenta aos sons de luta ecoando pela prisão. As forças de Rosanna são rapidamente subjugadas, seus corpos dilacerados pelo grande número de seus oponentes. Rosanna luta desesperadamente, balançando seu chicote em um frenesi sangrento enquanto está completamente secada e sobrecarregada. Na luta caótica, uma lâmina afiada encontra sua marca perfurando o peito da ruiva. Ela é rapidamente invadida e esfaqueada de todos os lados, seu corpo caindo em meio a um ataque implacável. A Juna observa a cena sombria à distância, comentando calmamente que ele já havia avisado desse destino. Após a batalha, ele entra em uma câmara escondida e encontra um altar estranho com um orbe vermelho brilhante, um sinal claro dos adoradores de demônios. Ele pega o objeto identificando como um orbe de força vital e observando que eles têm coletado gradualmente. Enquanto segura o orbe, uma poderosa energia vermelha emana do altar envolvendo-o completamente. O ancião parece irritado, percebendo que se envolver em assuntos tão problemáticos provavelmente atrasará seu encontro com o diretor.
Ele então fala com o Orb, chamando alguém chamado Darkus e perguntando se ele está ouvindo. Arjun recorda seu encontro anterior com Sado, que estava ligado a um fantasma, e menciona que cortou essa conexão. Ele adverte Darkus para parar de persegui-lo, dizendo ao adorador de demônios que ele se arrependerá se continuar. Uma nova voz profunda de repente fala do altar, dispensando as palavras do velho guerreiro como conversa fiada e inteligente. A figura demoníaca massiva da escuridão aparece provocando Agil e perguntando se ele está com medo. O ancião retruca perguntando se ele parece alguém que o temeria e começa a esmagar o orbe de força vital em sua mão com um aperto decisivo final. Ele estilhaça o orbe avisando que se a escuridão o perseguir, ele morrerá sem falta. Em outro lugar, em uma sala luxuosa, um homem de cabelos longos e olhos vermelhos está sentado calmamente bebendo de um cálice sofisticado. Esta figura poderosa é revelada como o Rei Vampiro Enduras, um prisioneiro de classe 8 aterrorizante de alta patente. Quando alguém tenta se aproximar, o Rei Vampiro diz raivosamente para eles se perderem, ameaçando matar todos na sala. De repente, Darkus aparece diante dele, afirmando calmamente que tem algo que precisa discutir com Enduras. O comandante demônio, também um prisioneiro de classe 8, revela que tem uma proposta para o Rei Vampiro. O Rei Vampiro calmamente bebe seu drink, observando que, como sempre, o comandante demônio não tem senso de modos. Darkus o lembra que ambos servem à constelação do vazio e insiste que a proposta é boa para ele também. O comandante demônio massivo então faz seu pedido, pedindo ajuda para capturar o velho guerreiro Agil. No entanto, Enduras se recusa categoricamente, afirmando que entre os usuários de magia negra não há verdadeiro mestre ou relação de discípulo. Ele aconselha o demônio a desistir, alegando que o velho está completamente fora de sua liga, o que enfurece Darkus. O comandante avisa o Rei Vampiro que chegará um momento em que ele se arrependerá de ter feito esta escolha. Com um sorriso ameaçador e cheio de dentes, Darkus declara que simplesmente capturará Arjun sozinho. O Rei Vampiro simplesmente sorri sarcasticamente, desejando-lhe a melhor das sortes com seu esforço tolo. Darkus então desaparece em um vórtice turbilhão de energia escura, deixando a sala luxuosa em um silêncio repentino. Enduras zomba da arrogância do demônio, chamando de pirralho insolente que ainda não entende sua própria posição. Ele reflete que qualquer prisioneiro que sobe nas fileiras em solidão eventualmente aprende o nome Ajur Rastos. O Rei Vampiro se pergunta como um mero humano conseguiu sobreviver nesta prisão infernal por décadas. Enquanto isso, a Nova Aliança celebra sua vitória com um banquete massivo, rugindo por finalmente poder comer, enquanto os círculos aliados perderam 20 homens cada. O círculo de Rosna sofreu mais 30 mortes, incluindo a dela. Um dos homens de Beckham relata que o resto dos internos derrotados foram amarrados e colocados no armazenamento. Morgan levanta sua comida em um brinde, agradecendo a seu irmão mais velho por ajudá-los a se livrar da arrogante Rosna. Beckham observa o ancião beber sangue como água e Argel simplesmente comenta que não é ruim. O velho guerreiro recusa a oferta de carne, explicando que não tem apetite depois de se mudar tanto. Deco está impressionado com o poder do homem e pergunta formalmente se ele estaria disposto a se juntar ao círculo deles. Margot então revela seu plano de unir os prisioneiros da classe baixa para lutar contra os internos da classe média no próximo lançamento. No entanto, Agel calmamente recusa a proposta, sua expressão elegível enquanto ele olha para Beckham. O usuário da lâmina pergunta por que o ancião explica que é velho demais para coisas tão grandiosas e o apoiará em vez disso. Ele então se volta para Morgan e esclarece que também não tem intenção de se juntar ao seu círculo, para sua surpresa. Beckham pergunta se ele não virá com eles, mas Aju simplesmente se desculpa afirmando que está ocupado cuidando de uma criança. Os dois líderes poderosos só conseguem olhar confusos, ambos se perguntando por que ele estaria cuidando de uma criança. 6 dias depois, o velho guerreiro e Ciro estão de volta ao treinamento e é hora de o menino entrar em seu ser interior novamente. Ciro pergunta por que ele tem que andar por suas memórias e o ancião explica que é para saber o que ele realmente deseja. Com isso, eles começam sua meditação, ambos sentados de pernas cruzadas em concentração silenciosa. O menino se encontra de volta na extensão escura e acusa de sua própria mente um lugar familiar mais perturbador. Ele se lembra que esta é a 8ª vez que entra em seu ser interior, e desta vez ele deve tentar andar para frente continuamente. Ele lembra que todo o treinamento de Aju tem se concentrado no cultivo interior, forçando-o a enfrentar memórias dolorosas. Enquanto caminha, ele é bombardeado com visões de seu passado, sua mãe implorando para que ele volte enquanto seu pai bloqueia a porta. O menino percebe que prefere ser espancado e sentir dor física do que reviver essas experiências traumáticas. Ele vê memórias de se separar de entes queridos, sua casa sendo destruída por máquinas de guerra maciças, mas ele se força a seguir em frente confiando que o velho tem um motivo para fazê-lo fazer isso. A voz do ancião ecoa em sua mente, lembrando de nunca olhar para baixo quando estiver na escuridão. Com uma nova resolução, o garoto concorda, seus olhos cheios de uma mistura de determinação enquanto pensa no velho. Ele continua sua longa e árdua caminhada através do vazio escuro, superando a dor e as memórias. Depois do que parece uma eternidade, ele chega à beira de um penhasco, um beco sem saída, sem ter para onde ir. Justo então, a voz do ancião comanda a prosseguir se ele realmente quer se tornar forte, deixando o menino aterrorizado.
Suor escorre pelo seu rosto enquanto ele admite que está com medo, mas sabe que deve se tornar forte. Ele respira fundo, determinado a não perder mais pessoas preciosas em sua vida. Com um renovado senso de propósito, ele sai do penhasco lembrando a si mesmo que ficará bem enquanto não olhar para baixo. Mas enquanto ele cai, seus olhos se arregalam em terror ao perceber que não está sozinho no abismo escuro. Algo está lá aos seus pés, um vórtice giratório de energia roxa escura que parece estar chamando por ele. Uma voz ecoa da escuridão cumprimentando depois do que foi um tempo muito longo. A voz expressa sua tristeza por ele não ter chamado por ela até agora e o garoto percebe que está falando com ele. Ele tenta nervosamente responder, mas a voz pergunta se ele pode ouvi-la ou se está ignorando novamente. A entidade escura o culpa pelo sofrimento de seu povo e o garoto fica atordoado com a acusação. Ela afirma que se ele não tivesse sido tão egoísta, seu povo não teria morrido e eles sofreram por causa dele. Uma criatura demoníaca massiva de múltiplos olhos emerge da escuridão. Sua presença é opressora e aterrorizante. O garoto luta para respirar a imensa pressão, o esmagando enquanto ele implora para que a dor pare. Seus olhos se arregalam em puro terror, o ataque psíquico se tornando demais para ele suportar. Ele solta um grito agonizante final enquanto a escuridão ameaça consumi-lo completamente. Assim que ele está prestes a ser puxado para o abismo, uma mão se estende e o agarra, puxando-o de volta para a segurança. Seu corpo se transforma, suas feições se tornando mais selvagens enquanto ele range os dentes contra a dor avassaladora. De volta ao mundo real, o garoto desaba no chão enquanto o ancião está de pé sobre ele, a intensa sessão de treinamento finalmente terminada. A Ju parabeniza um pequeno sorriso no rosto enquanto ele olha para o garoto exausto, mas transformado. Ciro olha para seu próprio corpo chocado ao ver que ele cresceu maior e mais poderoso depois de enfrentar a escuridão interior. O velho guerreiro olha para cima com uma expressão séria, sentindo que o momento para seu próximo desafio finalmente chegou. O ancião diz ao garoto para segui-lo, prometendo ensiná-lo o que ele realmente deseja. Ciro está confuso, sua mente ainda girando com um intenso treinamento enquanto ele se pergunta o que é que ele deseja. Arjo olha para ele com uma expressão séria, propondo ensiná-lo a lutar. Ele então flutua no ar, seu corpo sem peso enquanto ele se prepara para sua primeira lição de combate. O garoto fica chocado quando um punho voa em direção ao seu rosto, sua mente lutando para processar o ataque repentino. Mas seus instintos entram em ação e ele consegue desviar do soco surpreso com os próprios reflexos redescobertos. No entanto, o ancião é implacável, acertando um golpe poderoso que manda o jovem garoto voando para trás. Ele cai no chão com força e Agil explica que para se tornar habilidoso em combate, vários métodos são necessários. O primeiro e mais importante é aprender a lutar com um puro instinto não adulterado. Os dois se enfrentam em uma enxurrada de golpes, o ancião levando seu novo aluno aos seus limites absolutos. Ele diz ao garoto para extrair os instintos selvagens de dentro e usá-los em todo o seu potencial. O velho guerreiro observa que, embora o poder de Ciro seja bom, seus movimentos são muito óbvios e fáceis de prever. Ele facilmente rebate o ataque do garoto, enviando-o voando mais uma vez com um golpe bem colocado. Aju diz para ele parar de pensar e simplesmente seguir seus impulsos, abraçando sua natureza selvagem. Ele exorta o garoto a lutar com a sensação de que vai esmagar tudo em seu caminho, liberando seu verdadeiro poder. Enquanto eles continuam seu intenso combate, os ataques do garoto se tornam mais rápidos, mais fluidos e muito mais imprevisíveis. O ancião observa que os ataques de seus alunos não estão mais focados apenas em sua cabeça, mas se espalharam por todo o seu corpo. Ele percebe que o garoto começou a usar a intuição pura em vez de sua cabeça, um sinal de seu talento crescente. Aju está impressionado, admitindo que ser capaz de colocar seus ensinamentos em prática imediatamente é um dom raro. Os dois continuam seu intenso treinamento, os sons de sua batalha quando pela prisão de soldada. O ancião então revela o segundo método para se tornar habilidoso em combate. Ele acerta outro golpe poderoso, mandando o garoto voando para trás em uma explosão de energia flamejante. Agil explica que existe uma diferença dimensional entre aqueles que provaram o sofrimento e aqueles que não provaram. Ele continua seu ataque implacável, forçando seu aluno a suportar a dor e ultrapassar seus limites. O jovem garoto luta para se defender, seu corpo castigado e machucado pelo intenso treinamento. Finalmente, ele desaba no chão completamente exausto e incapaz de mover outro músculo. Um brilho laranja quente começa a emanar de seu corpo, envolvendo-o em uma aura flamejante. O ancião observa com uma expressão pensativa, imaginando se o garoto será capaz de retornar ao seu estado normal. A energia flamejante se intensifica, consumindo o corpo do garoto enquanto a transformação atinge seu pico. Aju se ajoelha ao lado dele, decidindo que o terceiro método terá que esperar para outra hora. Ele olha para o garoto inconsciente, imaginando quanto ele será capaz de crescer a partir desse ponto. Enquanto o garoto dorme, o velho guerreiro admite para si mesmo que está ansioso para ver o progresso de seus alunos. Se ele se encontra em um sonho, uma visão de uma velha memória de seu mais jovem correndo para sua mãe, ele se vê pescando com seu pai, um momento pacífico e feliz de muito tempo atrás. O sonho então muda e ele se lembra de uma época em que seu pai sempre favoreceu seu irmão mais velho. Ele relembra a sensação de não ser amado vendo seu pai e irmão se afastarem sem ele.
O jovem garoto fica sozinho na escuridão, o peso de suas tristes memórias pesando sobre ele. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele percebe que tudo o que ele quer é ver seu pai novamente. De volta ao mundo real, ele acorda para se encontrar sentado ao lado de Agil, que observa sua rápida recuperação. O ancião explica que eles estão no telhado de um prédio e diz a ele para se concentrar nos prisioneiros abaixo. O garoto usa seus sentidos recém-aprimorados, seus olhos brilhando enquanto ele olha para os prisioneiros abaixo. Ele se pergunta por que todos estão dormindo e o ancião confirma que agora é hora de dormir para os presos. Argel então pergunta a seu jovem aluno como é ter superado as prisões sem sistema de pé. Ele explica que apenas aqueles que realmente enfrentaram a escuridão dentro de si podem superar os regulamentos da prisão. O jovem garoto olha para suas mãos em admiração, imaginando se ele também pode agora ser como o velho. O ancião silenciosamente observa que a mercadoria está crescendo muito mais rápido do que ele havia previsto originalmente. Ele pensa que o crescimento do garoto significa que ele deve ser trocável pelo remédio necessário para sustentar seu próprio corpo. O velho guerreiro aperta seu peito sabendo que seu corpo enfraquecido usou demais sua força por muito tempo. Ele pensa em todos os problemas recentes como a cela do necromante e a mulher Chicote Hasna. Ele também se lembra de seu recente encontro com o poderoso comandante da seita de adoração a demônios Darkus. O ancião conclui que encontrar as pessoas perigosas que ele evitou por tanto tempo era provavelmente inevitável. Em outro lugar, um preso lustra cuidadosamente sua grande lâmina se preparando para o evento que se aproxima. Outros prisioneiros também estão se preparando com o líder dizendo a eles para não baixarem a guarda. Morgan reflete sobre seus 3 anos de sobrevivência, sentindo que agora ele entendeu a intuição necessária para este dia. Ele se mantém pronto e determinado, prometendo superar habilmente o desafio que se aproxima mais uma vez. Zero percebe que todos parecem ocupados e o ancião confirma que hoje é o dia da libertação. O velho guerreiro explica que é um sistema projetado para os prisioneiros anteciparem e muitos morrerão hoje. De repente, ambos olham para cima, um fenômeno estranho e inesperado os pegando completamente desprevenidos. Zero reconhece a luz da chamada e o ancião nota que a libertação está começando mais cedo do que o esperado. Um anúncio do sistema declara que a libertação começa agora, enquanto um grande portal brilhante aparece no ar. Arjal e Ciro olham para cima enquanto uma estrutura maciça de alta tecnologia se materializa no céu, banhando-os em uma luz colorida brilhante. Um pilar imponente de energia hexagonal dourada irrompe do chão identificado como corredor inferior 8972. Os outros prisioneiros são envolvidos na luz intensa. Seus rostos exibem uma mistura de choque e confusão enquanto o vento se desenrola. O ancião explica que isso é o Creiço, um sistema que força todos os presos para fora de suas celas e para dentro dos corredores. Ele adverte que os corredores são lugares perigosos, cheios de monstros, mas também apresentam uma grande oportunidade. Arju então sente uma nova ameaça se aproximando e diz a Ciro para se preparar enquanto a primeira onda de inimigos chega. Um grupo de pequenas criaturas semelhantes a goblins armadas com adagas afiadas de repente avança em direção a eles a partir da luz. Uma hora massiva das criaturas sai pelo portal, seus gritos agudos preenchendo toda a área. O jovem fica completamente sobrecarregado pelo grande número de monstros avançando diretamente para eles. O velho guerreiro calmamente diz a seu aluno para se preparar, pois hoje eles finalmente experimentarão o combate real.